Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PAcast. Sejam muito bem-vindos. Para começar, vocês já sabem, recados tradicionais de sempre, né? Sigam as redes sociais oficiais, @PAcast.oficial e @PHBabos. Nós estamos aí em diversas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii e Spotify e também no YouTube. Spotify e YouTube, onde vocês assistem e ouvem nossos episódios na íntegra, né? As histórias dos nossos convidados, tudo que a gente está conversando aqui. E nas demais redes a gente consegue ver os cortes, as nossas chamadas, vídeos institucionais dos nossos parceiros. Então acompanhem, compartilhem bastante, comentem, curtam e se inscrevam nos nossos canais para a gente sempre entregar conteúdo para vocês em primeira mão, tá? Gente, nossos episódios são sempre, né, patrocinados, apoiados por diversas marcas que fazem o PAcast acontecer, marcas que eu sou muito grato, né? E hoje esse episódio é patrocinado pela Viva Bem, Clínica Veterinária Alquimia, Container, Clínica Maruque Pereira Odontologia e a Concretiza, que a gente vai conversar aqui no decorrer desse episódio. Eu sempre falo para vocês que todos nós temos histórias para passar para o próximo, né? E cada um tem a sua história, tem algo para passar, para contar, para conversar. Todos nós temos histórias boas aí. E hoje a gente vai ouvir a história de uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, na nossa região, né? Uma médica renomada. Seja muito bem-vinda, Gabriela Londi. Obrigada, PH. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre assisti seus episódios todos, assisti o do Tio Jair, assisti da Cris, assisti de todo mundo, assisto todos. E estou muito feliz pelo convite. Viu? Obrigada. Fico feliz de saber que você, no meio de tanta correria, consegue arrumar tempo para ouvir o PAcast. Todos. Assisti todos, de verdade. Gosta de acompanhar? Bons, sempre. É bom, a gente aprende muito, né? Vendo a história de todo mundo, ainda mais pessoas da cidade que a gente já conhece. Então, é muito bom. Eu sempre falo isso, que a gente sempre... O que eu mais ganho aqui é aprendizado, porque tantas histórias que passam por aqui, né? Muito. A gente tá chegando aí no episódio número 100 e são bem mais que 100 pessoas que passaram por aqui, porque tem episódio que é com 2, 3 pessoas, né? E às vezes a gente nem sabe sobre a história daquela pessoa de verdade, tem chance de saber aqui, né? Exatamente. A pessoa fala. Isso é muito bom. Eu tô honrado de receber você aqui. Você citou o Dr. Jair, que foi um episódio muito marcante para nós do PAcast, para o público que assistiu também, né? E tantas pessoas deixaram seus depoimentos, né? Depois que ele teve aqui, eu fiquei muito, muito feliz e quero ouvir sua história, né? Fica à vontade. Bom, minha história, eu brinquei, eu falei assim, não sei se a minha história tem tanta coisa emocionante, né? Não, precisa ser emocionante. Tô brincando, eu acho. Na verdade, eu tenho 2 filhos hoje, né? Eu tenho a Isabela e o Henrique, que são os amores da minha vida. Sou casada com o Matheus, que muita gente conhece também, né? Que é médico também, trabalha junto. E eu acho que o que todo mundo mais me conhece aqui na cidade é por causa da minha profissão, né? Sou daqui, cresci aqui, mudei muito cedo daqui. Estudei fora e quis voltar para casa, né? E já tem quase 10 anos que eu voltei. Então passa muito rápido e a gente não vê o tempo passar, né? E eu gosto, acho que todo mundo, as pessoas já me conheciam antes, já conheço, sou daqui, né? Minha família é grande aqui, todo mundo. Mas aí depois que eu voltei para trabalhar, eu tive a oportunidade de conhecer várias outras pessoas. De certa forma, fazer seu nome, né, Gabi? A verdade é essa, porque antes, principalmente cidade pequena, a gente tem o nosso nome, mas tem a ajuda dos pais, né? E da família, pra gente ter filha do ciclano. Tem a ajuda dos pais. E aí depois a gente volta para construir a sua própria história, né? Isso é importante. É degrau por degrau. Vai crescendo, vai amadurecendo, vai trabalhando. É um dia depois do outro. Gabi, antes da gente começar a conversar de fato sobre a sua história e tudo mais, deixa eu te mostrar nossas delícias aqui, né? Nossos convidados passam bem, viu? Isso aí é certeza. A gente tem sempre coisas gostosas aqui para servir. E hoje o Container, que é nosso parceiro, mandou algumas delícias aqui para nós. Tem hambúrguer dentro dessa caixa, que assim, ó, tá pesada. Você deve saber da qualidade Container. Muito. Aqui pra gente comendo durante o episódio, tem coxinhas, eu sempre esqueço, não é de frango, gente, é de costela, né, PH? Mentira, parece de costela e é de frango defumado. Delícia. É isso que eu confundo, mas é uma delícia, muito gostoso. Quer provar agora? Sim. Agora não, obrigada. Tá, deixa pra mais tarde. Vai. Sabe uma curiosidade? Diga. É até engraçado. O Joãozinho, né, do Container, foi meu colega de sala a vida inteira. Nós crescemos juntos, no colégio mesmo, primeiro ano, segundo ano, e a mãe dele é a Dona Maria. Quando eu voltei para São Gotardo, a minha primeira paciente, eu nunca vou esquecer isso, a minha primeira paciente obstétrica, que era minha mesmo, que no início eu acompanhava meu pai, isso devia ter, assim, 2 meses. Foi a primeira pessoa que confiou em mim
o filho, a filha, foi a filha da Dona Maria. A irmã do Joãozinho. Eu nunca vou esquecer disso, a irmã do Joãozinho. Primeiro então eu tenho um paciente carinho, eu tenho um carinho enorme, Carol, porque eu sempre vou lembrar disso. Foi a minha primeira paciente obstétrica, o primeiro parto que eu fiz meu mesmo aqui na cidade. Olha só. Curiosidade, são coincidências que acontecem, né? A gente tá E falando aqui a do gente não container. esquece, ainda mais dela. A Dona Maria foi minha professora. E excelente professora. Então, ela foi na quarta A mãe série. dele eu não conheço, eu não sei quem é. Nossa, é uma pessoa ótima. E aí ela foi minha professora na quarta série. Então a gente se conhecia muito, a gente ia muito pra casa dele. E aí quando eu cheguei, ela veio fazer. Ela morava em Araxá e ela vinha consultar aqui, veio ganhar o neném com a gente, a mãe dela morava aqui. Então eu sempre tenho essa lembrança dela, assim, com muito carinho. Assim, a primeira pessoa que confiou o filho em mim foi ela. E no container, você gosta de ir também sempre? Domingo eu tava lá. É sucesso, num ambiente acolhedor, Uma delícia. bonito, coisas gostosas. Hoje a gente tá aqui com sanduíches, coxinha, mas tem muito mais, né? Tem os drinks, não sei se você bebe. Um pouquinho. Drink, chopp gelado, Lá é uma delícia. para todos os gostos mesmo. Tanto para pedir no delivery quanto para ir até o container, né? Quero mandar um abraço aí pro Joãozinho e toda a equipe container e agradecer por essa parceria de sucesso. Sim. E a gente vai aproveitar aqui nesse episódio. Sim. Gabi, então para começar esse episódio, você já se apresentou um pouquinho, já falou da família, né? Você é natural de São Gotardo. Sou daqui. Filha do doutor Gilson. e da dona Isabel. Dona Isabel, eu tenho um carinho muito grande por ela também, pela escola, né? Ela era, não sei se era vice-diretora. Foi, minha mãe foi professora de história, uma super professora. Eu lembro dos alunos, minha mãe gostava muito de dar aula, tinha uma facilidade com pessoas enorme para falar. Ela sempre gostou muito de adolescente, né? Que é difícil, o pessoal gosta de criança menor. E ela tinha muita facilidade de lidar com adolescente, orientação, essas coisas. Então ela gostava muito. Ela foi uma baita professora. Ali no terceiro ano eu tenho muitas lembranças, assim, dela ali na escola, no colégio, eu estudei a vida inteira ali, então foi muito incrível, gosto muito dela, um beijo pra Dona Isabel, né, não sei se ela vai lembrar de mim, se lembra de mim, mas eu lembro dela, né, tem pessoas que marcam a nossa história, assim, né. Sabe que muita gente me para e fala, fui aluna da sua mãe. E minha mãe, realmente, assim, era uma professora exemplar, assim, do mesmo jeito que ela era na sala, ela era com a gente, estimulava estudo, muito carinhosa, muito, né, exigente com a gente, então fazia a gente seguir na linha. Ela é. E hoje, como que ela tá? Tá bem. Minha mãe tá bem, aí ela aposentou, né, ela virou vice-diretora, depois ela aposentou, aí hoje ela ajuda a cuidar de neto, ela me salva, minha vida é uma loucura. Minha vida não é muito Agora certa. ela tá na profissão vovó. Agora ela tá na profissão vovó e acompanhante do meu pai. Na verdade, ela e meu pai sempre andaram muito juntos, né? Então, sempre fizeram tudo. Mas aí, depois que ela aposentou, ela me ajuda muito com os meus meninos, muito. E faz as coisas, né? Ajuda em casa, ajuda meu pai. Então, ela tá sempre com a gente. Seu pai tá atuante ainda, né? Firme na profissão. Muito, muito. Do mesmo jeito, como sempre foi. Vamos tentar seguir uma linha cronológica, então, né? Infância da Gabi. Sim. Como que foi ali no início da sua vida? Quais são suas principais memórias? Eu tenho muita memória boa. Eu tive uma infância, né? De verdade. Na verdade, eu sou daqui, morei aqui. Eu sempre morei eu morava na mesma casa que meus pais moram até hoje. Teve uma época que a gente mudou pro bairro Campestre, que também foi muito bom, mas no geral eu sempre morei ali. Então eu era uma criança... próximo ao hospital, né? Do lado do hospital. E aí ali na minha rua morava... todos os filhos de todo mundo que trabalhava junto, do tio Jair, do Dr. Holmes, a Ivana e o Zé. Então, todo mundo tinha criança, mais ou menos da mesma idade. Então, a gente brincava, todo mundo brincava muito. E a gente tava aquela criançada toda junto o tempo todo. Então, nós crescemos uma infância de verdade. Aquela muito... raiz de correr, de brincar na rua. Fazenda, de brincar. E eu sempre adorei brincadeira de menino. Porque eu tenho um irmão 1 ano mais velho, 1 ano e pouco mais velho, né? O Leonardo é 1 ano e 3 mais velho. Médico também, né? Ele é anestesista, o Leonardo. Trabalha todo mundo junto. E aí, a gente brincava, eu adorava as brincadeiras de menino. Eu brincava que era mais legal do que chacoalhar a boneca, né? Brincar na rua, eu queria brincar com eles de Bete, eu queria fazer essas coisas. E aí eu adorava. E eles deixavam, então eu tive uma infância de verdade. Que bacana. Isso é tão legal porque às vezes hoje as crianças não têm essa oportunidade, né? Não é todas as crianças que têm os perigos da vida, né, Gabi? O mundo mudou. O mundo tá muito diferente hoje em dia. Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente tá tirando a infância das nossas crianças.
às vezes fechando muito, a gente precisa ir pra rua com eles de uma forma saudável, lógico, mas é andar de bicicleta, é andar de patins, é brincar de queimada, né? As crianças hoje, todo mundo tá trabalhando muito, então às vezes é muito tela, a gente sobrecarrega demais as crianças com atividade, e aí eles estão perdendo a infância, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa questão do celular é uma coisa que eu observo, assim, eu fico olhando meu afilhado, ele tem 7 meses. É difícil. 7 meses e, assim, parece que só de olhar o celular ele já fixa o olho ali. E eu acho que essa é uma dificuldade de todos os pais, ou da maioria, né? Eu falo, tem pessoas que conseguem, a gente tenta, todos tentam tirar, diminuir, mas assim, não vai ter como tirar tudo, porque o mundo hoje ele é digital. Então, se você tirar seu filho completamente do Não digital, dá. principalmente depois que cresceu, ele vai ficar defasado, mas não pode ser só aquilo, né? Porque é tudo muito imediato. São vídeos muito curtos, informações muito curtas, eles deixam de ter paciência para estudar, para sentar na mesa. Então, a gente vai colher isso depois, já tá colhendo, né? Crianças mais ansiosas, então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso a gente não tinha, né? Não, na minha época, assim, demorou até que surgiu um celular e isso Nossa. pra chegar nas nossas casas, Não, demorava. demorava muito. Na época eu lembro que a gente ia pra fazenda, e aí a gente sempre foi na fazenda no final de semana, e era aquele celular tijolão, assim, que colocava numa antena pra funcionar, porque quando ligavam pro meu pai, aí E meu pai tinha tinha que que voltar sair. pro hospital, aí era aquele telefone que tocava numa altura. Como que muda, né? Vai Hoje em evoluir. dia tem tudo aqui no celular, né? Tudo. Tudo tá aqui, a tecnologia, a gente Hoje, realiza qualquer coisa. né? Não, faz tudo, faz pesquisas, ele pesquisa pra gente, ele pensa pra gente, hoje faz tudo. Né? Entrega tudo, né? Tem a inteligência artificial hoje em Tudo. dia que tá chegando aí. Faz tudo. Falando de inteligência artificial, isso influencia na medicina hoje? Ah, sim. Já cortando um pouco Um pouco, do- sim. Eu acho que vai. Sabe onde que eu acho que a inteligência artificial vai entrar muito? Na parte de imagem. Interpretação de laudos. Já tem alguns estudos mostrando, por exemplo, eu vejo mamografia, né? Me especializei nessa área, então tem alguns estudos que mostram, assim, que os computadores, a inteligência artificial, ele vai ter um detalhe a mais para analisar laudos. Então, eu acho que com o tempo eles vão entrar no mercado. Isso positivamente. Sim, positivamente. Mas eu tava até vendo, não sei se você chegou a É a parte ver humana. uma reportagem no Fantástico é que eu posso falar? ChatGPT, né? Eu mesmo sou usuário, eu uso muito. Sim. As pessoas ali conversando, né? Usando o chat para pedir conselhos, para às vezes emocionais, né? Mas isso eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até com rede social, com internet, porque o contato humano, ele é muito importante, né? É igual a internet, é muito fácil você falar uma coisa atrás de um celular, ou você falar uma coisa atrás de uma câmera, né? Quando você tá de frente para aquela pessoa, você pensa muito se você vai falar aquilo. Porque você vê que a pessoa tem sentimento. Quando você tá olhando para ela, você toma cuidado. E se a gente deixar a inteligência artificial entrar completamente na nossa casa, a gente vai perder essa humanidade. Você começa a não pensar no que o outro tá sentindo. E antes de você falar, você tem que pensar isso. E até na interpretação na hora de ler, né? Assim, por exemplo, você manda uma mensagem. Você pode ler de qualquer forma, às vezes com um tom errado. Sim, nem tudo a gente pode falar. Né? Nem tudo. E a pessoa, mesmo você falando alguma coisa para a pessoa tem todo o direito de se defender ou de falar a opinião dela para você também. E às vezes a rede social a gente vê exposições, né? Muito. Então a gente tem que tomar cuidado. E isso eu já acho que eu não gosto. Eu gosto de gente. E essa reportagem que eu vi foi um negócio assim mais perigoso, porque a pessoa ia tendo uma conversa ali como um teste. Aí ela falava, tô com sintoma tal, tremendo a mão, coisas assim ligadas à ansiedade. Aí chegou um momento que ela realmente estava querendo falar que estava passando mal, que estava, como se diz, de certa forma, talvez infartando. Sim. E o chat falava, não, fique tranquilo, isso não é nada. Isso não é nada, e se for, né? Olha aí, e se fosse? Esse que é, Eu já tive paciente, tá às vezes, eu já tive uma paciente um dia que atendi na urgência, era para avaliar um exame de uma infecção urinária, nada, né, grave. O paciente já vinha, enquanto o exame ficava pronto, eu mantive atendendo no consultório. Aí ficou pronto, as meninas me avisaram, eu subi. Aí a hora que eu subi conversando lá na sala de urgência. E aí eu conversando com ela, assim, ela brincou, falou assim, já olhei meu exame, joguei no chat GPT, tô com infecção de urina. Aí eu olhei o exame, eu falei, você não tá não. Eu falei, o chat errou, de vez em quando ele erra. Aí ela riu mesmo, eu falei, Então pensa, essas coisas não dá, né? Eu acho que pra imagem,
Ele talvez faça a captura que o olho, às vezes, você não consegue ver, né? Vai entrar mais, mas vai ter que aperfeiçoar. Mas eu acho que a tendência é eles E não entrarem. anula o médico, né? Não. O olhar clínico mesmo. Porque a medicina, ela tem essa parte, igual, por exemplo, consulta online, né? Isso faz parte, isso ajuda muito. Mas, por exemplo, o exame físico, não tem como você substituir, né? Às vezes a pessoa te queixa uma dor de estômago, que começou com uma dor de estômago, e a dor de estômago, ela migra e pode ser uma apendicite. Se você não examinar o abdômen da pessoa, não colocar a mão nela, não conversar com ela, você não vai saber o que ela tem. Então, às vezes, é importante. Na minha área, por exemplo, pensa, ginecologista, obstetra, como que eu vou fazer uma consulta online? Algumas coisas não dá. Não tá nascendo agora não, beijo. Não tem jeito. Não dá. Não, até sim, eu já fiz vários pré-natais, né, por tempo online, e aí a pessoa examinava. Esses dias tinha uma paciente que nasceu, uma gracinha, ela mora longe, e aí eles fazem a consulta, a gente fazia consulta online, tudo, conversava, ela mandava os exames, eu pedia pra ela, olha, então agora você vai ou no posto de saúde ou no hospital, vai pedir pra te examinar, você vai me ligar e vai me passar todos os dados. E aí ela vinha 2 vezes durante a gravidez toda pra eu conferir tudo e ver como que tava. Isso ainda dá, mas com muita cautela. Então tem que tomar cuidado. Mas a parte ginecológica não tem como. Uma mama. Como que eu vou palpar uma mama via internet? É Não mama. dá. E nem sempre é só mamografia ou só ultrassom, né? Tem que somar, é mão e exame de imagem. Então, Talvez não tem como. essa IA, né, vem pra andar junto mesmo, Sim, né? Como eu um acho que apoio. veio para acrescentar. Exato. E isso é importante, né? Não tem como. E a tendência em todas as áreas, né? Mas tem que ter os cuidados, né? Tem. Esse mundo digital não tem como a gente fugir dele. É. Ele vai entrar, mas a gente tem que saber usar. E principalmente saber usar pro bem, né? Exato. Senão... Gabi, mas voltando na sua infância, a gente já foi Sim. lá pra IA. Você cresceu no hospital, né? Assim, Cresci. Nossa, eu não tinha muito como não ser médica. Na verdade, a gente cresceu, minha infância. A casa dos meus pais, ela tem uma porta atrás, um portão atrás que entra dentro do hospital. Olha isso. Até hoje, Então, a minha infância, eu cresci dentro do hospital mesmo. Então, meus pais iam para os bailes. Lembra os bailes no clube que tinha? Não sei se é da sua época, eu sou mais velha que você. Nós tínhamos os bailes. Lembro muito desse baile. E era uma época, tinha os bailes, eram chiquérrimos os bailes no clube. E aí, o pessoal adorava, via todo mundo super arrumado. As mulheres, todo mundo muito elegante. Baile de gala, assim? Tinha banda, era muito arrumado, sabe? Os bailes antigos, era bacana, iam as famílias. E aí não ia criança, né? Eram as pessoas mais velhas. E aí eu lembro que nessa época tinha uns berçários, as crianças nasciam, tinha um berçário, tinha as enfermeiras do berçário que ficavam, cuidavam das crianças. Era época assim, né? Os nenéns não iam pro quarto como hoje, ficavam no quarto o dia todo, na hora de dormir à noite ia pro berçário. De manhã ia pro quarto de novo. Isso foi durante anos em todos os hospitais. E aí eu lembro que meus pais iam às vezes pros bailes e a gente ficava no hospital. Né? Então eles deixavam a gente dormia no berçário, brincava com as enfermeiras. Então, assim. Então, as enfermeiras eram as babás. Elas sempre cuidaram da gente com tanto carinho. Eu tenho lembrança de brincar, de descer o corredor apostando corrida de cadeira de rodas. A gente, às vezes, na minha adolescência, a gente ia pra uma festa, tinha as UTIs, tinha as festas, então eu não saía com chave. Eu entrava pela portaria do hospital e tinha um porteiro. Então eu já chegava, não precisava sair com chave. Eu entrava, atravessava o hospital e chegava em casa. E é assim até hoje? Até hoje. Até hoje. As férias, por exemplo. Eu ia pro hospital, ficava, coitado do Toninho. O Toninho trabalha, né? Tá lá com a gente até hoje. Nós temos um carinho, um amor enorme com o Toninho. O Toninho me viu crescer, me viu adolescência, me viu formar, trabalha comigo hoje. Todos nós temos um carinho com ele enorme. E eu ficava atazanando ele lá, ele ficava no escritório, aí tinha o xerox, eu ficava tirando xerox o dia inteiro, atrasando o trabalho de todo mundo. Não tinha como, né? Era pra ser médica mesmo. Era, e aí a gente ia muito com meu pai também, às vezes final de semana ou dia de semana, minha mãe ia trabalhar, a gente ia com meu pai. E eu acho que isso é um degrauzinho que você vai criando. Então, a gente ia, acompanhava meu pai. Então, é importante você ver. Eu falo, tudo é exemplo, né? Como que ele tratava os pacientes, a educação, ele fazia a gente entrar no quarto, a educação do que você entra no quarto, cumprimenta um paciente. Como que você cumprimenta todo mundo que trabalha com a gente, quem tá limpando, quem tá na enfermagem, quem tá na portaria, porque é uma parceria, todo mundo trabalha junto. Então, a forma que ele conduzia, então, você vai vendo aquilo ali, você vai criando gosto, né? Você vê o respeito dele com as pessoas, o respeito que as pessoas têm com ele. Então, isso é um exemplo. E vai te
te puxando, não tem jeito. Foi uma total influência mesmo pra você seguir carreira na medicina. Eu acho que, na verdade, eu não teria muita escolha, assim. Eu falo, meu pai, pra mim, é o grande herói da minha vida, sabe? É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e muito sensatas. Então, essa sementinha, ela foi plantada logo do início. E eu sempre vi, assim, a disciplina dele. E eu acho que se for falar dele, vai ser assim, ele tem um amor pela medicina que ninguém imagina. O pessoal que forma ele, se eles convivessem, acho que eles queriam fazer mais ainda. Então, você vê a dedicação, o amor que a pessoa tem, o respeito que ele tem pela profissão. Porque a medicina, ela não é, as pessoas acham, a medicina, ela não é só o título de você ser médico ou você saber a teoria. Isso é importantíssimo, você tem que ter uma ótima formação, mas você tem que gostar de gente, você tem que ser humano, você tem que sentir o que o outro é. Então, quando você pega médicos, na minha família tem 3 médicos, assim, que são grandes exemplos, que é o meu pai, né, que para mim é o maior exemplo, o tio Jair e o tio Jairo. E toda a escola deles a gente tentou seguir, né? Então, na verdade, eu fui, meu irmão foi, a minha irmã faz medicina hoje, é farmacêutica, resolveu fazer, a Luísa faz, chama Rafaela. Ela mora em Uberaba hoje, morou aqui, depois morou em Belo Horizonte também como a gente. Não tô lembrando dela. Seu irmão, eu lembro. Ela é farmacêutica. Tá aqui, né? Tem 2 filhos e aí decidiu estudar de novo agora também. E tá fazendo, todo mundo pro mesmo caminho. Todos os médicos, de médico. A Luísa é sua sobrinha. Ela é minha prima, mas é como se fosse sobrinha, viu? Mas é como se fosse sobrinha. A gente confunde, né? Porque ela é neta do Dr. Jair. Ela é neta. E a Andresa é minha prima. Mas a gente tem idade pra ser tio dela, né? Então, ela é mais sobrinha do que prima. Que é um doce de mim. Nossa. Ela teve aqui no dia da gravação com o Dr. Jair. A Luísa. Ela que intermediou as coisas pra mim. E da Andresa e o André, eles estão de parabéns, porque a educação que eles deram pra aqueles meninos, a gente tem que tentar fazer igual. Eu brinco com eles sempre isso. A Andresa também já esteve com a gente aqui no PACast, com a Clima na primeira temporada, e gosto muito dela. E os meninos estão seguindo, né? Vai todo mundo junto. E aí, na verdade, a minha escolha, assim, acho que não tinha muito como, né? Eu tenho meu pai, então, assim, eu via ele trabalhando, tinha aquele exemplo, assim, que na minha casa, a gente nunca pôde viajar como todo mundo, porque meu pai não podia viajar porque ele tinha várias gestantes que iriam ganhar neném na época. Então, às vezes, era férias nossas, e isso sempre foi implantado lá em casa como uma coisa natural. Olha, é o meu trabalho, né? Não é assim, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Não, é importante o que eu faço. Né, eu tenho que fazer direito. Então, isso foi um degrau depois do outro. Foi mostrando, olha, meu pai sempre falou, você não tem que ter preguiça de trabalhar. Tem que trabalhar muito. Tá na idade de trabalhar muito. O pessoal às vezes brinca comigo, nossa, você trabalha demais. Eu entendo, não trabalho demais. Eu faço o que eu tenho que fazer. Né? É o nosso trabalho, nós estamos jovens, você tem que fazer. Cansa, lógico, como todo trabalho. Nada diferente. Então, isso foi implantado de uma forma muito natural. E aí, eu sempre tive ele como meu ídolo. Então, eu sempre quis ser como ele. Então, eu tinha que ser médica, né? Eu tinha que tentar agir como ele. Então, por exemplo, quando o pessoal fala, já pensou em outra especialidade, talvez mais tranquila, porque eu acho uma das mais difíceis é a minha, a pediatria, né? Não, porque assim, sempre achei tão bonito o que ele fazia, que não tinha como eu fazer outra coisa. Você nunca teve dúvidas em relação a isso? Não, nunca pensei em fazer outra coisa. Depois que eu formei, que eu vi, meu Deus, que buraco eu entrei. Você não teve dúvida na especialidade, muito menos no curso, né? Nunca a única opção era medicina. Única. Nunca pensei em fazer outra coisa. Engraçado isso, né? Nunca foi. E aí eu cresci com isso. Graças a Deus deu tudo certo. E aí a especialidade também foi. Ainda tive o prazer, assim, de ter a oportunidade de trabalhar com ele, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, que poucas pessoas vão ter, né? Trabalhar com o pai, que é da mesma especialidade, que tem uma bagagem gigante, 50 anos de profissão, né? Meu pai já fez mais de 25 mil partos. Eu não vou chegar nisso. Olha a quantidade, né? Eu não vou conseguir chegar nisso, não. Eu brinco com ele que eu paro antes. Mas, sabe? assim, é uma bagagem muito grande, né? É uma experiência muito grande. Então, é muito bom você chegar com coisas novas, com coisas atualizadas. Imagina quantas pessoas. Muita gente. Você já tem um número seu, assim? Não. Pra gente comparar. Impossível, não tem jeito. Tinha que fazer uma contagem. Dá pra fazer. Fazer uma grande tabela na parede e ir riscando, assim, ó. A gente consegue fazer uma buscativa daqui, depois que eu vim. Mas quando eu tava em Belo Horizonte, não. E eu fiquei trabalhando lá um tempo, né, antes de vir. Então aí não tem como. Mas é muito. Mas longe de ser perto disso, né? Você e seu pai trocam figurinhas, assim? Muito. De Muito. opiniões médicas? Muito.
Eu aprendo muito com ele e ele comigo com coisas novas, se é que eu tenho alguma coisa pra ensinar, né? Mas geralmente... pergunto também. Sim, sim. A gente trabalha, literalmente eu brinco, é uma equipe. Até as pacientes brincam, elas brincam assim, é sempre vocês dois, né? E isso dá segurança. Pensa, é muito bom. Vai fazer um parto, são 2 obstetras, né? Isso é muito bom. E a gente trabalha, a gente discute muito caso, eu discuto com ele discute comigo, o tempo todo. A gente trabalha junto, literalmente. Então, pensa que prazer de vida que é isso. Isso é um privilégio muito grande, né? São Você poucas tá pessoas ali que vão ter isso. E você tem uma conexão muito boa, pelo que você tá me falando. Muito, muito. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu quase fiquei lá. Eu tive propostas para ficar lá, assim, irrecusáveis, na verdade. E na época eu falei assim, olha, eu saí de casa muito cedo, eu mudei daqui com 13 anos. Pra estudar? Pra estudar. Eu fui fazer a 8ª série. Nossa, então foi jovem mesmo. Fui. Achei que era na época da, tipo, fazer cursinho. Não. Eu saí daqui muito cedo. Na verdade, na minha família, a gente brinca assim, o meu avô, que é o pai do tio Jair, o pai do meu pai, ele era a pessoa mais inteligente que tinha. Porque pensa, há quantos anos atrás uma pessoa pensar assim, olha, eu não vou deixar herança para os meus filhos, eu vou estudar eles. Isso não existia, né? E aí, eles eram muito responsáveis. Meu pai começou a trabalhar muito cedo. Meu pai, o tio Jair, eles quebravam pedra, eles brincam assim, aquelas ruas de Matutina tem minha mão. Com 6, 7 anos, eles trabalhavam lá já. E aí, mesmo assim, ele precisava para ajudar em casa, né? Eles não tinham condição. E mesmo assim, eles estudaram, ele investiu no estudo, conseguiu mandar eles para Belo Horizonte. E eles estudaram no Estadual Central, na época era a melhor escola que tinha lá, era uma escola pública, que era a melhor escola que tinha lá na época. Passaram no vestibular, todos de primeira, que era um negócio assim... Surreal. Surreal. O meu tio Jairo, que é o outro médico, né? São os 3. São médicos e tem 2 que não são. Ele passou primeiro lugar no vestibular para medicina na UFMG e formou a melhor nota da UFMG. Acho que imbatível até hoje. Acho que ninguém nunca conseguiu bater a nota dele. Ele mora aqui também? Mora em Belo Horizonte. Ele é um grande estudioso, ele gosta de dar aula, inteligentíssimo. Eles são, assim, muito dedicados, muito inteligentes. Então, pra gente que faz, é exemplo. Eu falo, a geração nova que tá formando agora, eles têm que seguir essa linha, porque é dedicação mesmo. Muita humildade, é outra geração. Então, a gente tem que aprender muito com eles. Seu pai é mais novo e o teu Jair? Mais novo. É o tio Jair, depois o meu pai. Aí depois tem o tio Jaime, que é o pai do Vinícius. Não sei se você conhece, Vinícius mora aqui. É casado com a Carol, que é arquiteta. Ah, eu sou péssimo de nome. É assim, um primo. Provavelmente eu já vi, meu mas primo. eu não conheço. É um tio muito querido. E depois tem o tio Jairo e a tia Lucimar. Aí 3 são médicos, um é contador e um é dentista. E aí todos estudaram muito, né? Dedicaram, são muito corretos. E aí na minha família, todo mundo sempre soube, desde os filhos do tio Jair, que a gente iria fazer o 2º grau em Belo Horizonte. A gente ia seguir a mesma linha para estudar. E aí todos moravam juntos ali, como que foi esse processo? Primeiro foi os meninos do tio Jair, né? Foi a Andresa primeiro, que era mais velho um pouco que eu, depois foi o Bruno, o Juscelino, e aí o Leonardo foi, meu irmão. Eu fui embora assim, eu iria fazer o 1º ano. E aí o meu irmão foi para Belo Horizonte, só que na época ele morava com uma prima, que era a Fernanda. O Leonardo tinha 14 anos na época, bem novo, ele foi fazer o 1º ano. E aí essa prima trabalhava o dia todo, então ela saía muito cedo e voltava muito à noite. Então ele começou a ficar muito sozinho. Aí meu pai decidiu me mandar. Já tinha começado as aulas. Fazer companhia. Aí eu fui. Aí ele falou, não, porque eu já iria no outro ano, né? E eu fui embora, literalmente eu fui embora assim, a gente tinha costume sempre de jantar com meu pai. Eu tenho muita lembrança disso. A gente sentava na sala, assistia jornal, e ele sempre cobrava muita gente. Ele sempre falava, olha, uma pessoa ela tem que saber discutir política, discutir religião, você não tem que saber só o que você vai trabalhar. Você tem que ser bem informado, você tem que ler. Então ele sentava e discutia as coisas com a gente. E isso da época da Barça, pensa. Aí você nem sabe o que é isso. Eram livros. E aí meu pai sempre assinava algumas revistas, era Veja, super interessante, fazia a gente ler e ficava conversando com a gente sobre aquilo ali. E aí o Leonardo já morava em Belo Horizonte uns 15 dias. E meu pai falou comigo, falou, você viu que o Leonardo tá achando difícil ficar em Belo Horizonte, mas aqui em casa não tem essa opção de voltar. Vai ter que adaptar, vai estudar, e se quiser voltar, depois de formar. Vocês estão tendo uma chance que muita gente gostaria de ter, né? E não é fácil você mandar um filho pra fora, nem se você confiar nele, pensa, não tinha nem celular na época. E crianças, né? Adolescentes ali, porque... Então você tem que confiar muito na criação que você deu, né? Exato. E ao mesmo tempo, não é fácil você manter um filho fora
Gente, tudo né, é difícil, né? Você tem que confiar, tem a parte psicológica, tem a parte financeira. Então, na verdade, são oportunidades que a pessoa tem, que ela tem que agarrar, né? Nem todo mundo tem. E aí ele falou, e você sabe que aqui em casa eu não volto? Eu falei, sei. Ele, mas ano que vem você sabe, você sabe? Eu falei, sei. Ele, se eu quisesse te mandar pra fazer companhia pra ir? Eu falei, eu ia. Ano que vem eu vou mesmo. Ele deu uma risadinha e falou, sua mala tá pronta, sua matrícula tá feita. Amanhã cedo você vai despedir dos seus colegas, 1h da tarde você tá no colégio. E assim eu fui embora. Eu fui embora assim. Tchau, galera. Vou pro BH. Todo mundo achou, né? Que meu pai tava doido, que minha mãe tava doida. Minha mãe fala que quase morreu quando eu fui embora, porque eu era uma menina. E foi o maior presente que meu pai e minha mãe me deram. Eu pude amadurecer, pude conviver com muitas pessoas, aprender muita coisa. De cara você não questionou? Só Não. foi? Não. Achou bom? Achei bom. Fui embora. Tá desapegada? Super. Ah, Eu sou mais resolvida. qual que é seu signo? Eu sou muito prática, eu sou geminiana. Eu sou muito prática. Nossa, porque isso aí pra mim não funcionaria. Eu ia ficar. Nossa, eu sou. E eu tive a oportunidade de viver muita coisa. Assim, eu acho que uma das coisas que eu mais tive é assim. A gente tem um benefício de morar no interior que é incalculável, que é você conhecer a maioria das pessoas, né? E as pessoas, você tem carinho com as pessoas e as pessoas com você. Então, a vida inteira, que é a mesma coisa que acontece com meus meninos. Meus meninos vão pro clube hoje. Aí eles não têm dinheiro pra comprar, não dei dinheiro pra comprar um picolé. Se eles pedirem pro pessoal do bar lá, pedem pro pessoal e falam, gente, vocês me vendem picolé? O pessoal com o maior carinho do mundo, eles jamais vão deixar meus meninos sem chupar o picolé. Eles vendem e me falam, Gabi, os meninos pegaram o picolé e eu faço pix. Então, assim, com o maior carinho do mundo, todo mundo, a gente, né, você é atendido aqui. Isso é uma coisa muito boa do interior. Você conhecem, né? Se acontecer alguma coisa com meus filhos em algum lugar, eu tenho certeza que alguém vai ser conhecido e alguém vai ajudar eles. Então, você ser criado com isso é muito bom, né? Só que, ao mesmo tempo, chega a determinada fase da sua vida que é importante você entender que você tem que andar com a sua perna. E que se você não fizer, e que todo mundo é igual, e que não existe o filho do Dr. Gilson, o filho do juiz, o filho da professora, o filho de alguém. Todo mundo é igual. Que se você não levar o dinheiro... Aqui, por exemplo, eu lembro que eu ia pra escola, e aí eu não tinha levado dinheiro pra comprar lanche, eu não tinha levado lanche. Aí eu pedi ao pessoal aqui, gente, me vende lanche, depois cobra do meu pai. Todo mundo vendia. Eu lembro, devia ter umas 2 semanas que eu tava em Belo Horizonte, e eu esqueci de levar. Pensa que maturidade que eu tinha. Nenhuma, né? Pra pensar que eu tinha que levar. E naquela época não tinha, pai, me faz um pix. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E aí eu lembro que eu cheguei na escola e eu ia ter aula de manhã e de tarde. Eu esqueci de levar. E eu pedi pras meninas da lanchonete, gente, me vende. E amanhã eu pago. Olha, não tem jeito, Gabriela. E aí eu fiquei sem comer o dia todo. E aí você aprende, olha, você não pode esquecer. Você tem que lembrar. Né? Aprendeu você aprende assim, olha, você tem que fazer amigos por você. Não por quem você é, ou onde você está, ou na sua sala. Você vai encontrar pessoas muito boas. Eu encontrei pessoas muito boas, né? Pais de amigos muito bons, pessoas muito boas que sempre me ajudaram, pessoas que você vê e fala, não quero ser assim. Você pretende mandar seus filhos para o BH também? Pretendo. Seguir a mesma história? Pretendo. Se Deus quiser, eu vou mandar. E a gente cresce, você vive muitas coisas diferentes, você quebra a cara. Eles têm que idade hoje, Gabi? O Henrique tem 7, vai fazer 8 em janeiro, e a Isabela tem 9. É bem pertinho, meus 2 meninos. A diferença é igual você e seu irmão, assim, quase que igual. 1 e 6. Eu lembro quando eu engravidei, minha avó falou comigo, assim, quando eu engravidei do Henrique, eu demorei a contar. Eu falei, vai todo mundo assustar. Aí a hora que eu contei, minha avó falou comigo, minha filha, você vai ligar, né? Pelo amor de Deus. Cadê essa vida minha, né? Que é uma loucura. Mas... Você pretende ter mais ou não? Não. Tá bom. Fechou nos 2. Tá bom, fechou nos 2. Tô bem satisfeita, tô muito feliz com o meu casalzinho, tá bom. Do seu relacionamento nasceu as crianças, né? Sim. Onde você conheceu o Dr. Matheus? Meu colega de sala. Sério? Sério. Matheus foi meu colega de sala. A gente era muito amigo, muito, muito amigo durante a faculdade. A gente sempre foi muito parecido. O jeito de agir, o jeito de pensar. E a gente não namorava durante a faculdade. Quando nós formamos, nós começamos a namorar. Olha que engraçado. Mas nunca nada, nem um beijinho, nada? Não. A gente teve no meio da faculdade, teve uma época que teve um rolinho de uma semana. E entramos de férias e pronto, acabou. Mais nada. E assim fomos, sempre fomos muito amigo e tudo. E aí, a gente formou,
E a gente começou a trabalhar, e como fui fazer residência, e a gente sempre teve muita admiração um pro outro, sempre tive aquilo ali, e foi. Ele é daqui também não, né? Não! E o Matheus, a família dele é de Campo Belo. É Os Minas? pais, Minas. É Minas, é de Campo Belo. Mas o Matheus, ele nasceu em São Paulo, foi morar aí a família dele morava em Brasópolis, que é sul de Minas. É perto de Itajubá, Pouso Alegre. Os pais dele moravam lá um tempo, o pai dele trabalhava lá durante um tempo, então a adolescência dele foi toda lá. E a gente se conheceu na faculdade, na mesma sala. Depois de formados, namoro, casamento e trouxe pra São Gotardo. E aí mudamos pra Belo Horizonte, porque aí lá em Belo Horizonte, tudo, último ano de faculdade, aí fomos fazer residência. Ele fez residência em um hospital, eu fiz em outro, né? Ele fez duas, eu fiz duas também. E aí eu trouxe ele pra cá. Você formou em qual faculdade, Gabi? Formei em Barbacena. Ah, não era em BH. Não, Foi em eu fui Barbacena. pra Belo Horizonte, estudei, fui com 13 e fiz até o terceiro ano. Aí passei em Barbacena. Na minha época tinham pouquíssimas faculdades. Pensa, eu fiz vestibular há 23 anos atrás. É muito, né? Tá vendo? Eu fiquei chocado com a idade dela, porque assim, falei 30, 32, por aí a idade 40. dela. Nossa Senhora. Gente, mas ela tá linda, viu? Ah, Não deve ouvir muito isso, da questão da idade. nossa. E aí eu fui, estudei, fiz até o terceiro ano. E aí eu passei no vestibular e passei em Barbacena. E aí eu lembro até na época, eu fui muito bem nos vestibulares. Na época eu lembro que meus tios falavam pra eu prestar de novo. Um dia eu falei, eu encantei tanto pra faculdade, não Gostou quero. de lá? Eu lembro que falei com meu pai, posso ficar? Ele pode. E aí fiz. Aí o último ano de faculdade é nas ciências médicas, né, que é parceria. Então eu fui, fiz o último ano nas ciências médicas. Aí logo em seguida eu já passei na residência. Em BH. E aí eu queria fazer Belo Horizonte, a residência, né, que é diferente. Você tem que fazer em grande centro, não tem jeito. Você quer aprender, você tem que ver tudo. E aí eu fiz ginecologia e obstetrícia, fiz na Santa Casa de Belo Horizonte, que era onde eu queria fazer, que é referência de alto risco. Então fiz 3 anos. Quando eu terminei a residência, eu decidi fazer mais uma prova. Aí eu fiz mastologia, ainda fiz mais 2 anos de mastologia. A residência, a primeira é 2 anos também? 3. 3. Eu fiz 5 anos de residência. E quantos de faculdade? 6. É muito tempo estudando, né? Mas passam rápido. Na verdade, a residência quando você forma, a residência é um bem necessário, né? É diferente da residência de especialização. O pessoal hoje faz muita especialização, curso no final de semana. A residência, na verdade, você faz uma prova para conseguir entrar na residência, então é como se fosse um concurso, né? E não tem tantas vagas. É uma faculdade de novo, não? Assim? É uma faculdade novo. Aí você escolhe aquela área que você quer, então eu escolhi ginecologia e obstetrícia a princípio, e aí você escolhe qual hospital você vai prestar. E você presta. Então eu lembro que na minha época eram 5 vagas para ginecologia e obstetrícia ali na Santa Casa e eram mais de 300 pessoas tentando. É muito concorrido. Você passou de primeira? Passei. Dava bastante. Inteligentíssimo, hein? Tudo bastante. Era inteligente, mas estudava muito. Tem que estudar, não adianta. Nada cai no Hoje, né? colo, Provavelmente não tem como parar os estudos na medicina. Você Não. continua estudando. Tem, eu falo, nada cai no colo. Não adianta a pessoa. Uma pessoa acha lindo, né? Assim, é muito bom né, a pessoa ter facilidades, mas se não tiver o esforço, não chega. Não adianta. E aí eu fiz os 3 anos. Aí, quando eu terminei, você faz a prova de título, né? Pra ver se você vai, né? É uma prova de título que você faz de especialista mesmo. Aí eu fiz a prova, aí eu decidi que eu queria fazer mais uma residência. Eu me encantei com essa área de câncer de mama. E aí eu fiz. Aí fiz a prova de novo. Aí nessa prova eu fui muito bem. Eu lembro que na época eram 10 vagas ao todo em Minas. Aí eu passei em 9 em primeiro lugar. Eu estudei bastante, eu queria fazer mesmo. Aí fiz 2 anos de mastologia. Aí depois que eu terminei, eu ainda trabalhei um pouco em Belo Horizonte e decidi voltar pra cá. Quanto tempo trabalhando? Eu fiz a ginecologia obstetrícia, quando eu terminei, aí eu continuei trabalhando aí eu fazia residência de mastologia, que era o 4º e 5º ano, né, de residência, e eu trabalhava com ginecologia obstetrícia. Ah, você poderia continuar Sim, trabalhando. os anos, parece que cada ano da residência, ele vai mudando, né? O primeiro ano é aquele ano que você chega completamente cru. É igual você brincou comigo do Grey's Anatomy, é aquilo lá. Primeiro dia do episódio do Grey's Anatomy, quando você chega na residência. Todo mundo perdido, vai sobrar... Todo mundo perdido. 3. O chefe não conhece ninguém, não sabe quem é bom. Normalmente, pra você ter passado na residência, você já é uma pessoa mais qualificada. Mas, assim, não sabe quem tá disposto a trabalhar de verdade. Você não sabe. Você fica muito perdido. Tem algum caso marcante dessa época, assim, que aconteceu com Na você? residência? Não um caso de clínico, mas, assim,
de médicos, às vezes tratar mal, de, sei lá. Ah, nossa. Você falou de Grey's Anatomy, vem várias histórias na minha cabeça. Eu sou formado em medicina. Tem. Primeiro ano de residência, pra você ter uma ideia, na ginecologia e obstetrícia. No primeiro ano, assim, o primeiro ano você chama de R1. É o residente 1 do primeiro ano. R2 é do segundo ano, R3 do terceiro ano. O R1, ele não tem direito a quarto, a cama de descanso. Só o R2 e o R3. Então você passa o dia e a noite sentado acordado. Então eu lembro, assim, que às vezes eu muito cansada, a gente dormia, tinha uma mesinha, a gente colocava um colchãozinho, cochilava 15 minutos enquanto tinha que escutar o batimento de um próximo neném. Porque na Santa Casa ficavam, assim, 15 pacientes em trabalho de parto ao mesmo tempo. É uma loucura. Porta de entrada e lá é só alto risco. Então você aprende muito, né? Você trabalha muito. Tá ali Mas pra isso mesmo. E aí, assim, os chefes no início, eles pegam na sua mão pra te ensinar. Pra quando eles descobrem que você aprendeu, né? O R2, o R3, aí é seu. Aí não tem isso mais. Aí eles te deixam trabalhar pra eles. Tem pessoas que acham ruim, né? Fala, tá me explorando, mas na verdade não é. Eles te ensinaram. Eles pegaram na sua mão, te ensinaram a operar, pensa. Eles te ensinam a fazer um cesárea. Te ensinam a resolver uma complicação de um parto normal. Nem todo parto normal vai sair sozinho. Eles te ensinam, né? Te ensinam a passar um fórceps, te ensinam a resolver uma tonia uterina. Eles te deixam fazer. E se complicar, eles vão ter que resolver, não é você, você ainda não sabe. Então, assim, depois eles te deixam. No Grey's Anatomy tem aquele episódio, nossa primeira cirurgia solo. Né? Você lembra da sua? Eu lembro de um episódio, mas eu já estava no segundo ano de residência, assim, que eu tive prazer, assim, de ter alguns chefes. A gente brincava chefe, mas eu tive alguns professores fantásticos, assim. E eu lembro o Guilhermino, ele é um super obstetra e ginecologista em Belo Horizonte, muita gente conhece ele até daqui. E eu tive o prazer de ser aluna dele. E aí era um dia que a gente tinha que fazer uma cirurgia de esterectomia, que é retirada de útero. E aí era, por exemplo, quando você está na residência, tem a escala. Então, você recebe a sua escala, que você vai viver ela 3 meses. Então, segunda-feira é bloco cirúrgico, terça-feira é ambulatório, você vai atender o dia todo. Na quarta-feira é plantão, quarta-noite plantão, quinta plantão você vai evoluir em enfermaria, depois você vai para o ambulatório, e é assim, você tem que seguir aquilo ali. E aí, eu lembro que um dia era cirurgia, e a minha turma de residência era uma turma especialmente muito boa, meus colegas de residência. Muitos, são pessoas, assim, fantásticos, que hoje estão muito bem-sucedidos, todo mundo muito bom. Então, era todo mundo muito responsável. Então, os meus chefes, automaticamente, eles viam isso e eles deixavam a gente fazer muita coisa. Então, eles avançavam o que a gente fazia. Conforme vocês estavam entregando, de certa forma. Era muito bom, né? Você aprende, eu tenho muito contato com todos até hoje. Discuto muito coisa com os chefes ainda. Às vezes, você precisa encaminhar algum paciente alguma coisa muito grave, e eles recebem. Então, assim, tem uma excelente relação. É uma boa troca. Comunicação, né? É uma troca, né? E aí, eu lembro que a gente ligou, tava eu e uma colega, a gente ligou pro meu chefe, falei assim, a gente pode ir começando aqui? Aí ele falou, não, pode começar, a gente ia fazer a retirada de útero. E a gente estava no início do segundo ano, que é quando você realmente começa a fazer retirada de útero sozinho. Sozinho não, com eles, né? Mas como a gente fazia muita coisa, no primeiro ano eles começaram a ensinar e a gente aprendeu. E aí eu lembro que ele deu liberdade, não pode ir começando a abrir. A gente fazia cesárea o tempo todo, era mais ou menos igual, né? E aí nós duas fomos assim, não, vamos. Aos pouquinhos, ele tá chegando. A hora que ele chegou, ele falou assim, vocês não estão só abrindo a pele ainda, não? A gente já tava com o útero na mesa. A gente já tinha tirado, já tava com o útero na mesa, já tinha tirado Já tudo. tinha ido mais do que devia. Ele falou, a gente já tinha resolvido a cirurgia. Ele falou, ainda bem que é vocês que eu ia ter. Ele levou um susto e falou, isso é o útero? A gente falou, é. Mas eles já tinham ensinado pra gente. Então, eles vão dando essa liberdade à medida, né? E quando você chega no terceiro ano, você já fez tanto, você já viu tanta coisa, que você já tem maturidade pra ver até o que você faz, o que você não faz. Aconteceu algum erro aí, né? Não, você é muito monitorado. O tempo todo, né? O tempo todo. Você é muito monitorado. Eles pegam, por isso que eu falo que é uma troca, assim. Eles pegam na sua mão pra te ensinar. E aí, depois, você sai com uma bagagem grande, se você faz uma boa residência. Que você já viu tanta coisa. Muita experiência, né? A experiência vai adquirindo, eu acho que com a vida, né? Cada dia tem uma coisa nova. Mas você sai mais preparado pra quando tiver alguma complicação. Você já isso é muito viu importante. algo, já, né? Então... Eu falo, se você não viu alguma coisa, igual o pessoal às vezes fala, algumas faculdades em cidades muito menores, que não tem um volume de coisa muito grande, eu falo, você nunca vai saber dar um diagnóstico se você nunca viu aquilo.
Então, você precisa estar em grandes centros, né? Não tem jeito. Eu tenho certeza que foi uma experiência, assim, que foi essencial pra você ser profissional que você é hoje. Ah, não. Eu só tenho a agradecer eles, assim. Nós estamos falando aqui sobre sua família, seus tios, seu pai, né? Tudo ligado à medicina, Área médica. médicos, né? Área médica e saúde. Sim. E assim, me faz lembrar de uma outra empresa, né? Que é a parceira PA Cash, que segue a mesma linha, só que na área odontológica, Sim. que é a Maruc Pereira, né? Hoje a Maruc Pereira está aí há mais de 35 anos no mercado. Começou ali com o Márcio, né? Sim. E hoje é a família Maruc Pereira toda ali trabalhando, Excelente. né? E são parceiros PA Cash. Você conhece, já Sim, deve muito, ter muito. sorriso Conheço lindo, todo inclusive. mundo. Conheço todo mundo muito bom, né? Eles estão seguindo o Márcio, né? Sim, Ele deixou um legado pra eles. E eles muito seguem mesmo, né? Doutora Margarida, a Cíntia, todos os meninos mesmo ali. Acho que só um dos filhos que foi para a área do agro. O resto, todo mundo. Todo mundo agora segue a odontologia. Então, assim, sou fã demais. E falando um pouco sobre Maruc Pereira, lá é uma clínica completa, né? Desde a infância até a vida adulta, né? Eu já contei várias vezes aqui para vocês das minhas experiências com a Maruc, retirada de sisos, Sim. né? E a gente vai começar uma nova história agora, já com dar spoiler pro pessoal, porque lá eles fazem sempre muitas campanhas durante o ano, né? Acabaram de fazer a de lente de contato para deixar o sorriso mais bonito. E agora no final do ano tá chegando uma nova campanha, que é a do Invisalign, né, os alinhadores aí mais confortáveis, né, que facilita muito na higiene bucal por ser um aparelho móvel. E o deles é o internacional mesmo, tá, gente? Vou colocar, Gabi. Você não precisa não, eu sou ritanina. Não, mas eu preciso, porque tem algumas coisas que eu preciso ajustar e eu tô enrolando há muito tempo pra arrumar. Eu não tô aquela coisa assim, gente, vou pôr aparelho de novo, aparelho fixo, trabalho com a imagem, trabalho gravando aqui toda semana. E a com modernidade aparelho, chegando, eu falei, né? gente, Facilitando para todo mundo. precisa do Invisalign. Então, procurei o pessoal da Maruc, que a gente vai colocar. E agora, no final do ano, vai ter uma campanha, né? Campanha do Invisalign com condições especiais, né? Preço bacana. Então, tá na hora de vocês se programarem aí, ficar de olho, porque nas próximas semanas tem campanha do Invisalign. E eu vou colocar também. Então, vou estar sempre falando para vocês, vou estar mostrando nas minhas redes sociais. São equipamentos de alta tecnologia. O pessoal da Maruc está sempre investindo, trocando equipamentos. Você, como médica, sabe da importância disso. Não tem nem como ficar parado, né? Exatamente. As coisas vão evoluindo. Então, eles vivem investindo, reinvestindo. Sempre me comentam comigo sobre isso. Fica uma dica para vocês. Você que tem vontade, assim como eu, de às vezes corrigir o sorriso aí, precisa de colocar aparelho, o Invisalign é uma ótima opção. E lá na Maruc Pereira, se você não optar pelo Invisalign, tem também os outros alinhadores, né? As outras formas. Tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos. Muito obrigado pela nossa parceria de sucesso. Um beijo aí para toda a equipe Maruc. Voltando ao nosso bate-papo, Gabi, nós vamos conversando, os assuntos vão se mesclando, inteligência artificial, mas é ótimo, adoro. Tudo misturado. É isso mesmo. Me conta, você fez nossa, fugiu a palavra. A ginecologia. Residência e volta para São Gotardo. Isso, aí eu fui fazer, depois que eu terminei ginecologia e obstetrícia, eu fui fazer mastologia. Que eu acho que foi um grande passo para mim como profissional, porque são áreas completamente diferentes, né? A ginecologia e obstetrícia é uma área linda, né? Você mexe com vida o tempo todo. É uma área, eu falo, a obstetrícia ela é encantadora, mas ela é muito difícil, né? Todo mundo pensa, você engravida, você quer daqui 9 meses o neném e tudo tem que dar muito certo. Então é uma área que muita coisa pode acontecer. Então é uma área muito desafiadora, né? Só que é linda, né? É encantador você fazer um parto, a ginecologia é linda. Só que é uma área que você mexe 100%, você precisa de 100% de que tudo dê certo. Porque você quer. Eu, quando estive grávida, eu tinha certeza absoluta que 9 meses depois eu ia estar com meus meninos. Então, né? E aí, é muito bom. E eu me encantei com essa parte de câncer. Então, eu decidi fazer uma nova residência, né? De onde surgiu esse encantamento? A mastologia é linda. Ao contrário do que todo mundo acha, né? Ela é linda. Assim, soa como algo É uma área que você... triste, né, no caso. Mas, na verdade, não é. Se você fizer a mastologia direitinho, você consegue mudar a vida de uma pessoa, né? Se você fizer um diagnóstico cedo, na verdade é assim, o câncer, ele é muito desafiador,
Porque você não consegue evitar que uma pessoa tenha. Né? Eu falo, o dia que alguém... Eu já dei vários resultados que as pessoas falavam comigo, assim. Esses dias, uma menina de 32 anos, aqui a gente tem muito paciente jovem com câncer, muito, muito. Aí ela falou comigo, assim, ela me perguntou assim, o que que eu fiz pra eu ter isso? Aí eu brinquei com ela, nada. Isso, você não fez nada, você não tem culpa nenhuma, isso bate na porta de todo mundo, né? Nós somos todos iguais, a gente não sabe quem vai ter. Se um dia alguém descobrir, vai ganhar um prêmio Nobel, né? Porque ninguém consegue saber. A gente consegue um dia pensar, por que que eu tive isso? Não, mas a gente tem a opção de descobrir cedo e a gente tem a opção de curar, né? As pessoas que você descobre um câncer de mama cedo, precoce, a chance de cura dela é beira 100%. Então, assim, é muito bom você ver. Uma das primeiras pacientes que eu tive em São Gotardo, na verdade, a primeira paciente que eu atendi em São Gotardo foi um câncer de mama numa gestante. Gente, já pegou as duas áreas aí. Ela fazia pré-natal com meu pai, é uma paciente super querida, eu gosto muito dela. E aí ela apareceu com uma alteração na mama, a mama completamente inflamada. E aí meu pai ia encaminhar ela para um mastologista para pesquisa daquela mama inflamada. E aí ele me ligou, ele falou, que dia que você vem de mudança? Isso era numa quinta. Eu falei, pai, eu chego sábado. E aí ele falou, então segunda-feira você vai atender uma paciente. E aí a hora que eu olhei a mama dela, eu falei com ele, isso é um câncer de mama. É um câncer inflamatório e ela estava grávida. Então, ó, tem coisas muito boas nisso. Era um câncer, teoricamente, que você pensa inflamatório, que é um câncer mais agressivo numa paciente jovem que está passando por uma gravidez, que é uma época de multiplicação. Pensa a célula de uma mama, cresce, diminui. Com tudo aquilo, e eu lembro que ela falou comigo, como é que eu faço com o neném? Eu falei, você vai tratar e vai ter gravidez. Vai dar tudo certo. Dava pra andar com os dois juntos. Eu falei, vai dar tudo certo. Você vai fazer quimioterapia, e aí vai tratando, e quando seu neném estiver maduro, vai nascer e você opera. Vai dar certo, seu neném vai ficar tudo certo. E assim deu. A operação só poderia acontecer depois do parto. E assim deu. E ela tá muito bem até hoje. Né? Ela tratou, ela venceu o câncer. Isso tem, vai fazer 10 anos que eu tô aqui. Isso tem 10 anos. Ela viu o filho dela crescer. Foi. E eu tenho um carinho enorme por ela, pelas irmãs. Então, assim, e ela tá muito bem. Então, na verdade, é uma área difícil, né? É muito difícil você dar um diagnóstico pra alguém. As pessoas acham que a gente acostuma. Não acostuma. É porque a palavra câncer, já, só de falar, já é um negócio, assim, que... É difícil. Tem aquele estigma, né? É muito ruim. Mas pensa, você tem a chance de mudar a vida de alguém, né? Então, esse lado é muito bom. Se você descobrir cedo, se você tratar da forma correta, você muda. Então, é um presente para a pessoa e é um presente para a gente, não é? Você aprende muito. Eu mudei muito meu jeito de viver e meu jeito de trabalhar depois que eu comecei a fazer mastologia. Você vê o outro lado da vida, você vê o que realmente vale a pena. Você vê quais são os valores, o que você realmente deve valorizar. Né? Você muda. Você convivendo com isso, você muda. Você aprende, você se torna uma pessoa mais humana, você se torna uma pessoa mais simples. Né? No sentido de valorizar outras coisas, momentos em família, né? É isso que você tá querendo dizer? Isso. Você aprende como profissional, você aprende a ser mais humano, você aprende a se colocar no lugar do outro. Né? Você sente a dor, claro. Nem sempre. Eu acho que você não consegue sentir aquela dor que a pessoa está sentindo completamente. Mas eu vou te falar que é bem próximo. Você consegue sentir o que a pessoa está tendo e tentar ajudar. Você tem mais empatia. Então, você se torna uma pessoa muito melhor. Eu não sei se você sabe do caso da minha mãe. Não. Minha mãe faleceu. E eu olho pra trás, assim, dá aquele sentimento de, poxa vida, por que ela não procurou? Por que ela não... Ela era câncer de quê? Era no útero. Só que assim, o caso da minha mãe foi um negócio muito específico que ela não tratou. A gente descobriu quarta, ela morreu quinta. Nossa! Foi assim... Muito rápido. Muito rápido. E aí eu falo, ela já reclamava, só que eu tinha o quê? 21 anos. Eu não tava dando atenção para aquilo, eu tava focado mas não tem que se cobrar, na minha faculdade, né, e tal. Só que eu escutava ela falar com a minha tia, por exemplo, eu tô com sangramento desregulado. Sim. Eu acho que eu tô na menopausa precoce. Isso tem quantos anos? Tem 9 anos. E ela morreu tem 9 anos. E ela tinha 46 anos. Mas você já parou para pensar como hoje a gente fala muito mais de câncer do que antigamente? Sim. Né? Então, na época, há 10 anos atrás, era falado sobre câncer
Era, mas muito menos do que hoje. Hoje a gente tem muito mais informações. Hoje as mulheres procuram muito mais do que procuravam antes. Hoje a gente lê na internet alguma coisa. Antes, nessa época, 10 anos atrás, não era assim. Então não tem como. O caso dela já estava muito assim avançado, era um Foi muito tumor rápido. muito grande. E aí juntou com uma embolia pulmonar que ela teve no início do ano, ela tomava um E tem medicamento relação. para Tudo. para raliar o sangue, algo nesse Sim. sentido. Raliar a palavra que eu tô usando, né, para uma Mais ou médica. menos isso. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Mas aí isso parece que foi alimentando esse tumor, não sei se faz sentido ou não, e no final das contas ela teve hemorragia e E não aguento. não aguentou. Ela tinha 46. 46 Muito jovem. muito nova. O câncer, ele é muito desafiador. Muito. Pra gente que trabalha e pra pessoa que tem e pra família. Engloba todo mundo. Todo mundo. Ele é uma doença, e quando você dá um diagnóstico, eu acho que é uma das coisas. Só não é mais difícil que você dar uma notícia de uma morte. É uma das notícias mais difíceis. Você vê o semblante da pessoa desabando. Né? Só que ao mesmo tempo, Porque tá ligado à morte, né? A pessoa pensa, a minha gente tem vida medo. acabou. Mas É. todo mundo tem. E eu também tenho. Né? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas você conhece? Hoje tudo mudou, né? O tratamento mudou, as coisas estão, as medicações, a gente descobre mais cedo. Então, quantas pessoas você conhece que tiveram câncer que hoje estão ótimas? Muitas. E hoje é muito Ou às mais vezes comum. convivem com o câncer, né? Tem Sim. muitos casos assim. O câncer, às vezes, ele vira uma doença crônica e que a pessoa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, nem vai morrer dele, né? Ela vai viver, a gente vai aprender a lidar, vai tratar. É uma luta, né? É uma luta. Eu falo muito com os pacientes, às vezes, assim, olha, Deus, às vezes, dá uma cruz pesada pra gente carregar. Mas ele anda do lado e nós estamos do outro ajudando a carregar. É mais ou menos isso. Se todo mundo, né, ajudar um pouco, se todo mundo der força, a pessoa passa por aquilo ali. E quando você vê, passou. Literalmente passou. A pessoa tá ótima. Né? Fica aquele medo. Nos acompanhamentos a gente sempre vai ter um medo, né? Todo mundo tem medo de voltar. Não tem como não ter, né? E aí é um tratamento diferente, né? Você tem que acompanhar mais vezes, acho que é 6 em 6 meses, dependendo do caso, né? Depende do tipo. Aí você acompanha mais próximo, depois vai afastando, né? E depois volta o acompanhamento habitual. Mas hoje mudou muito. A gente descobre as coisas mais cedo, né? Mas tem mudado muito também. Tem aumentado muito a quantidade. Nossa, São Gotardo tá tem muito, assustador. né? Tá. Esse mês, outubro, então, é uma época que conscientiza muito. Então, as pessoas procuram muito. Quantas pessoas não fazem mamografia há anos e decidem fazer em outubro? Porque vê uma palestra, vê um vídeo, então todo mundo resolve procurar. E aí a gente encontra muito. Esse mês, meu Deus, não sei te falar nem quantas pessoas. Dei diagnóstico. Essa conscientização deveria ser o ano inteiro, então. Deveria. E é muito importante. Muito, muito, muito. Você vê que as pessoas, realmente ela acende a luz para as pessoas procurarem. E, na verdade, não é questão. Tem gente que fala comigo, às vezes, a pessoa faz mamografia todos os anos. Aí, de repente, vai fazer. Eu tive uma paciente esse ano, foi assim: ela faz mamografia todos os anos, todos normais. Aí, esse ano, ela veio me mostrar a mamografia. Eu falei: apareceu essa pintinha aqui. Não tinha, ó. Nós vamos biopsiar. E deu um câncer, bem inicial. Ela falou: nossa, mas eu faço todo ano. Eu falo: graças a Deus, a senhora faz todo ano. Eu falei: ainda bem, porque a gente pôde pegar muito no início, né? Existem tumores que são muito rápidos, né? Tem tumores, então, assim, existem tumores e tumores, mas normalmente, esses tumores que você pega rápido, a cura chega a quase 100%. Então, é um alívio você poder, né, descobrir cedo e você vê a pessoa realmente muito bem. Quanto tempo leva, por exemplo, a pessoa. Vamos dar um exemplo, né, geral. A mulher identificou Um nódulo. um nódulo. Ela vai procurar um médico. Sim. Aí, a partir daí, como que funciona? Depende de onde o acompanhamento. Por exemplo, no meu consultório, a pessoa sente um nódulo, ela passa por uma consulta. Geralmente você pede exame de imagem para você pesquisar, né? Mamografia, quando precisa, ultrassom. Aí depois que você diagnostica, você faz a biópsia. Aí depois que você faz a biópsia, você entrega o resultado e aí se der um câncer, a pessoa começa o tratamento. Aí é esse tempo aí que é demorado, né? Não é No tão consultório, rápido. não. No consultório é cerca de 20 dias, tá com o resultado na mão. 15, 20 dias. É mais rápido. Então, no público é mais demorado. É mais difícil um pouco, talvez o volume de pessoas, né, seja maior, tem a dificuldade de ter os especialistas, né? Então você tem que encaminhar, por exemplo, a pessoa está com nódulo de mama.
vários ginecologistas vão tomar a conduta naquele nódulo de mama, pedir a mamografia, pedir ultrassom da forma correta. Só que para fazer a biópsia e a pesquisa da forma correta, tem que ser o especialista. Então, nem sempre tem aquele especialista no SUS fácil. Aí você encaminha, aí ele vai para uma fila. Essa é a dificuldade, porque o volume é grande. Né? Aí vai para uma fila. Aí depois dessa fila, vai pedir a biópsia. Aí você vai aguardar a fila da biópsia. Então, infelizmente, isso às vezes leva um tempo. Tem centros que são mais rápidos. Onde eu fiz minha residência era tudo rápido. Lá era um centro oncológico. Em Belo Horizonte, né? Mas nem sempre, nem todos os lugares são assim. Mas era lá, chamava Hospital Alberto Cavalcante. Eu sou apaixonada por esse hospital. É um hospital, não é grande, é o hospital oncológico do estado. Então, tudo vai pra lá. Tipo assim, de São Gotardo lá. Tinha um senhor que chamava o seu Juscelino. Tratava lá. Marca, no dia que né? ele pegava, marca, os pessoas falavam, o seu Juscelino tá aqui. Aí eu ia lá onde ele tava. Mas lá, a equipe, eu tinha alguns professores que eles montaram um esquema fantástico, assim. A gente atendia, a pessoa já ia fazer a imagem, no máximo 2 dias estava fazendo a biópsia, ao mesmo tempo, quando já era suspeita, a gente já encaminhava para psicologia, para assistente social, para entrar no INSS, a gente já resolvia tudo. Então, em questão de 15 dias, ter o tempo da anatomopatológica, a pessoa já estava com diagnóstico. E lá conseguia fazer tudo. Então, é um hospital do SUS que funciona muito bem. Essa demora, entre aspas, né, pode Agravar. agravar o caso. Às vezes, sim. Mas, assim, tem hospitais de SUS que funcionam maravilhosamente bem. O difícil, às vezes, é o volume de pacientes, né? Às vezes, você conseguir chegar naquele especialista. Então, isso atrasa um pouco. Hoje, a sua especialização é câncer de mama, né? Eu faço tudo. Eu faço a ginecologia, eu faço obstetrícia e faço a mastologia. E mexo com a parte de imagem de mama e biópsia também. Também fiz isso. E uma coisa que acontece é o câncer de mama em homens também, né? Tem. Aqui em São Gotardo tem alguns casos. É algo, É raro, graças a Deus, mas existe também. é algo que a gente fala muito aí de conscientização. Homens também precisam fazer os exames, ficar de olho no corpo, né? Sim. A porcentagem é menor, né? A gente fala que 1% de todos os cânceres de mama dão em homem. Mas pensa, não é tão baixo assim. Colocando isso em pessoas, né? A dificuldade maior é porque, assim, a mulher, né, na teoria, a partir de 40 anos, a gente tem que estar fazendo a mamografia anual, né? Até o SUS, a sociedade, a gente segue protocolos pra você não fazer besteira. Tudo que você faz dentro de medicina, você tem que seguir o que os estudos mandam. Né? Então, os estudos, a gente tem uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, que ela preconiza, a partir de 40 anos, mesmo sem sentir, toda mulher deve fazer mamografia anual, né? Isso para rastreamento, não é nem para pegar uma pessoa que já sentiu um nódulo, é para você exatamente rastrear quem não sentiu nada, para você tentar essas pessoas mais precoce possível. O SUS, ele preconizava que era 50 anos a cada 2 em 2 anos. Então, a partir de 50 anos, de 2 em 2 anos. A quantidade de cânceres acontecendo em pessoas tão jovens aumentou tanto que agora, deve ter uma semana, 15 dias, o SUS mudou para 40 anos anual também. Você tem noção da seriedade que é isso, né? E a maior dificuldade que a gente tem em relação ao homem é porque a mulher, a gente tem o protocolo de fazer mamografia anual. Homem, não. Homem é quando ele sente alguma coisa. Por ser mais muitas raro. vezes vai deixando pra lá. Tá... E o homem às vezes não olha a mama, né? Tem que fazer o autoexame e para que se for aparecer. Né? Então, geralmente, na consulta de rotina do homem, como me preocupa muito com próstata, né? Que é mais comum. Então, sempre deveria olhar a parte de mama também. Não é tão comum, mas existe. Tem que olhar o corpo todo, no caso, né? Na verdade, a gente tem que olhar tudo, né? Na verdade, Gabi, a gente vai falar mais sobre Novembro Azul, Outubro Rosa, Câncer, né? Mas deixa eu te perguntar aqui sobre casos marcantes. Você, inclusive, já citou alguns aí durante o episódio, né? Mas quando eu te falar, qual é o caso mais marcante da sua carreira, né? Independente da área, né? Qual seria? De mama, foi eu acho que o de mama, né, mais marcante que eu tive foi uma paciente que era, durante a minha residência, era uma menina de 20 anos, com câncer de mama, muito agressivo, que é um câncer raro de mama, que chama sarcoma de mama, que ele tem uma evolução... Meu Deus, dá até medo, é muito rápido. E essa menina, assim, foi uma coisa tão marcante que ela foi fazer a consulta, ela tinha um nódulo, ela era de Betim, que é do lado, eles tinham feito a biópsia dela, tinha dado na biópsia um nódulo benigno, mas esse nódulo cresceu muito, porque às vezes a célula, né, quando fez a biópsia, tinha a célula tumoral pequena, mas na lateral não era. Então, pegou a área lateral e não deu.
E aí encaminharam ela pra gente, pra referência, imaginando que era um tumor benigno que estava crescendo muito rápido. Ela passou pela consulta, nós falamos, olha, vamos fazer uma biópsia nova, que lá a gente seguia bem o protocolo, pra gente poder fazer a cirurgia. Porque a gente também pensou, não, vai ser um nódulo benigno, né? Que ó, tem Tava no nódulos... exame, né? E assim, existem alguns tipos de nódulo benigno que eles crescem muito rápido, né? E na nossa pessoa, uma menina de 20 anos, uma menina linda, linda, chamava Isabela, né? Charada minha menina. Linda, linda. Fazia faculdade na UFMG de letras, ela tinha um cabelo, assim, uma gracinha. E aí eu achei interessante porque ela foi com o namorado. Não foi a mãe, nem ninguém, era o namorado. E ele junto com ela, assim, muito carinhoso, os dois muito jovens. E aí eu falei, vamos fazer a biópsia. E desse tempo dela fazer a biópsia até ela voltar, ela tinha algumas provas, ela falou, vou conseguir fazer só na próxima semana. Então tá bom, pode ser na próxima semana, não tem problema. O dia que ela voltou, um tumor que devia ter uns 5 centímetros na mama, ele virou 15 centímetros. Nossa. Ela chegou segurando essa mama. Eu falei, gente, nossa. E aí a gente Cresceu fez a muito biópsia. E aí fez a biópsia. O dia que ela veio receber o resultado da biópsia, sempre esse namorado junto. Que ela veio receber esse resultado da biópsia, ele veio junto, ela segurava a mama com uma faixa. Tão grande que tava. E aí, a gente já falou, não, você vai internar hoje, a gente vai te operar amanhã, não tinha como enrolar. E durante a cirurgia, quando a gente abriu, era realmente um sarcoma e ele é um tumor específico muito grave, que ele invade muito rápido. E aí já tava pegando musculatura, já tava pegando tudo, a gente tirou. E eu lembro que a tristeza que todo mundo ficou durante a cirurgia. Que era uma menina de 20 anos ali. Eu lembro que ficou todo mundo mudo operando ela. Eu era residente, eu operei com os meus chefes na época, até me ensinando, ficou todo mundo, ninguém falava nada durante a cirurgia. Foi uma cirurgia. E aí terminou a cirurgia, ela começou a fazer quimioterapia, e é um tumor que não responde tão bem à quimioterapia, mas assim, uma menina de 20 anos, você tenta tudo e mais um pouco, né? Você tem que tentar. E aí eu lembro que o cabelo dela caiu, o cabelo começou a crescer, ela era uma menina linda, ela pintou de rosa, claro. E ela ia na quimioterapia, e aí aquilo era um tumor muito agressivo, e ele já deu metástases pro pulmão. E eu lembro que um dia ela foi pra oncologia, eu fui lá nela, e era um andar diferente, os oncologistas ficavam, e eu lembro que eu fui lá ver ela, falei, aí eles falaram, a Isabela tá aí. E aí ela magrinha fazendo a quimioterapia, uma menina muito nova, né, não tinha tanta reserva, e o tumor já tava muito agressivo, não tava respondendo tão bem, porque ele não responde muito bem. E eu lembro que eu falei com ela, Isabela, você tá linda com esse cabelo. Aí ela brincou comigo, ela falou assim, acho que a próxima vez eu vou pintar de azul. E assim eu terminei a minha residência, aí eu voltei pra cá. Eu cheguei aqui e isso foi uma semana. Aí eu brinquei, eu quero te ver de cabelo azul. Vai ficar linda mesmo de cabelo azul, ela era bem branquinha. E aí, quando eu cheguei, uma chefe minha que também chamava Gabriela, eu cheguei, deu 3 dias, todo mundo tinha muita ligação com essa menina, e ela me ligou, a Isabela faleceu. Então, dela fazer o diagnóstico até ela falecer foi uma coisa assim, avassaladora. Que foi mexeu muito rápido, com todo mundo também. todo mundo. Eu lembro que foi um caso que todo mundo, eu nunca esqueci esse caso, assim, um caso que mexeu com todo mundo. Eu tô te vendo falar e você tá contando com muita naturalidade, né? Assim, Mais ou menos. Você precisa ter essa capa, né? De certa forma. Na verdade, na hora não de é dar os capa. diagnósticos. Na verdade, a gente sente muito quando você dá o diagnóstico, né? Mas você tem que ter a leveza da firmeza de fazer a coisa certa com a humanidade, né? Se você não conseguir ter a firmeza de fazer o diagnóstico correto e for pro emocional, talvez você piore a vida da pessoa. Então, você tem que balançar aquilo ali, né? Eu falo que a medicina, ela tem 2 lados. A medicina, sabe que meu pai sempre brincou comigo, assim, ele fala, não tem nada melhor do que ser médico. Ser médico é muito bom, é a coisa mais linda que tem. Mas ele falava comigo, mas você vai sofrer muito. Você escolheu isso, prepara que você vai sofrer demais. E a verdade é, você sofre mesmo, você sofre pelas pessoas, você sofre uma coisa que foi difícil, você sofre por um diagnóstico ruim. Aqui, então, que eu conheço todo mundo, por diagnósticos em pessoas que eu conheço. Às vezes é ainda mais difícil ainda, né? E assim, só que você tem que fazer, né? Então, a medicina, ela tem a técnica, é importante você ser um médico muito técnico, muito preparado. Quanto mais técnico, mais preparado, acho que mais humilde você fica. Que mais você vê aquilo ali que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que gostar de gente, né? Você tem que ser humano, você tem que sentir o que as pessoas estão. E tem o lado espiritual, que eu acho que anda junto com a gente o tempo todo. Deus comanda tudo. Eu falo, é impressionante como ele cutuca no ouvido da gente algumas coisas que a gente fica até
E anda tudo junto. Seu tio, E você quando tem que teve ter força aqui, sobre falou isso. uma frase forte, né? Que quem cura é Deus. Ele é só o intermediador ali. É literalmente isso. Anda sempre com a gente, te faz dar força para aquilo que você vai passar, te ilumina para fazer os diagnósticos difíceis, faz o paciente ir lá. Eu tive casos de pessoas, assim, que às vezes fez uma consulta, às vezes ia engavetar um exame. Eu tive um caso super interessante com uma pessoa muito querida, que eu gosto muito. Ela fez uma consulta de rotina, colhi um preventivo dela, e aí ela na correria, ela tem filho, ela não voltou para me mostrar. E eu pedi pra minha secretária, que é a Edilene, eu falei, Edilene, liga pra fulana. Por coincidência, tinham 2 fulanas com o mesmo nome. Não falam. E aí ela ligou para as 2 sem querer. Meu Deus. E essa pessoa chegou, que é até minha amiga. Na hora que ela chegou, eu falei assim, não era você não, mas cadê seu exame? Ela mostrou e estava alterado. Olha. Então, quem você acha que ligou pra ela? Deus que manda, né? E como que pode? Tem coisa que não tem explicação. Não. Era pra ser outra pessoa. E a outra pessoa tava ok. Tava. Olha só, foi uma troca. Então, assim, a gente anda. Eu vim com o Espírito Santo de Deus anda com a gente o tempo todo. Só basta a gente escutar. Né? E fazer do jeito certo, que aí ele anda. Você tem muita fé, então. Muita. Nossa. E com. Não tem como não ter, né? Gabi, se eu te perguntar qual que é o maior desafio da sua carreira, da área de medicina, o que você me responderia? Talvez lidar com alegria e tristeza ao mesmo tempo e saber que lidar com isso. Equilibrar, né? Porque você tá lidando com uma vida que vai nascer e também, às vezes, com outra coisa também que eu acho que é uma das grandes coisas difíceis da minha carreira é você saber separar o seu lado pessoal do lado profissional. Que às vezes nem a gente sabe fazer e nem as pessoas sabem fazer. Né? Que é uma área... A minha área é uma área muito invasiva, né? A minha área é uma área que precisa ser invasiva. Eu já fiz ela sabendo que seria assim. Então, às vezes, as pessoas não sabem diferenciar o Gabriela mãe, a Gabriela esposa, a Gabriela que tem que viajar, a Gabriela que tem que descansar, a Gabriela que tem família, a Gabriela que tem sentimento, da Gabriela profissional. E, na verdade, não são as pessoas, a gente também não sabe. As coisas se misturam. Então, é muito difícil. Né? O pessoal fala, como que você dá conta? Na verdade, não dou. Você é muito cobrada pelas pessoas, assim, no sentido de... É porque as pessoas precisam de você, né? Não sei. Dos médicos, no geral. Cobrado. Eu tenho muita sorte com os pacientes que eu tenho. Muita. Né? Como tudo na vida, tem lados bons e lados ruins, mas eu tenho muita sorte, assim. Eu tenho grandes presentes. Que bom. Né? Tenho mesmo. Eu falo assim, eu tenho grandes presentes. Eu aprendo muito mais que eu dou. Pensa quantas pessoas passam dentro do meu consultório e me ensinam. As pessoas se abrem, contam a vida delas para mim, eu conto a minha para elas. E eu aprendo muito. Aprendo muito, muito. Eu ganho muito mais do que eu dou. Todos os dias. Você comentou antes do episódio começar sobre a pandemia, né? O quão difícil foi a pandemia. Me conta brevemente sobre esse período nos hospitais. Como que foi para vocês, médicos ali? Não, a pandemia na minha casa foi um caos, né? Pensa, meu marido é pneumologista. Meu pai, com 70 anos, nós afastamos ele, levamos ele pra fazenda. Meu pai era hipertenso, 70 anos, a gente não sabia como seria. Eu com 2 filhos em casa, que a gente não sabia como era com as crianças, pensa no início, né? Então, foi caótico. Eu fiquei com toda a ginecologia obstetrícia do hospital comigo, com 2 filhos em casa, com o Matheus na linha de frente o tempo todo. O que mais ficou na linha de frente da cidade, né? Se você for pensar, foi ele. Né, com todos os protocolos, muita coisa saía dele, ele estudava todos os dias, ele mantinha contato, ele fez residência no Mater Teresa, né, que é o maior centro de pneumologia de Belo Horizonte. E aí eles faziam reuniões, o pessoal do Mater Teresa online, ele participava de todas as reuniões para montar o protocolo, foi tudo muito novo, né? Então, foi caótico, assim, os hospitais, a gente tinha medo no início, depois a gente foi perdendo medo, foi até engraçado, mas a gente tinha medo, as pessoas tinham medo da gente. A gente chegava nos lugares, as pessoas achavam que a gente ia transmitir pra elas, e jantava. Vocês chegaram a pegar? Umas 50 vezes, eu acho. Sério? Não tenho nem ideia de quantas vezes nós pegamos. Mas no fim a gente perdeu o medo, porque não tinha como. Como que você não pega, né? Não tinha jeito. Né? Com certeza nós pegamos muitas vezes. E ao mesmo tempo, com a pandemia, você vê... Teve a grande dificuldade da pandemia, mas teve coisas muito boas, assim. A gente viu, por exemplo...
como as pessoas dentro do hospital, a equipe de enfermagem, a equipe de limpeza, como o pessoal vestiu a camisa, todo mundo tinha muito medo, mas pensa, você com medo, mas você ali trabalhando, né? Todos os dias, você tem sua Pelo família, próximo. e o medo de levar para casa, né? Pelo próximo, as pessoas não têm tanta noção disso. No início a gente não sabia lidar com aquilo, como que a gente ia isolar as pessoas, era tudo novo. Era novo pra gente, era novo em Belo Horizonte, era novo em São Paulo, era novo em todos os Eu acho que lugares. até hoje tem É. dúvidas em relação ao Covid. Chegavam pessoas muito graves, assim, que a gente falava, nossa, do nada, chegavam pessoas muito graves. Teve um episódio que chegou um senhor que era paciente do Matheus, não lembro se era um senhor ou era uma senhora, e aí chegou muito grave, do Rio Paranaíba até, e aí essa pessoa já tratava com ele de coisa pulmonar muito grave, e aí ele nem imaginou que pudesse ser Covid, foi um dos primeiros casos que tiveram, e aí a pessoa chegou sem máscara, e aí ele entubou a pessoa, e depois, logo em seguida, chegou, não lembro se o marido ou a esposa, né, direito, e já chegou e falou, acabei de ter o diagnóstico de Covid. E isso devia ter 15 dias que estava estourando a pandemia. O Matheus falou, nossa, peguei. E a gente com 2 crianças em casa, com o pessoal que me ajuda em casa, a gente com medo de passar, e nós isolamos ele em casa. Deixamos ele num quarto separado. Meu Deus, que situação. Os exames demoravam muito, né? Porque hoje em dia você faz o teste de Covid e ele sai na mesma hora. Antes, o exame ia pra faculdade no Rio Paranaíba e demorava 7 dias pra ficar pronto. Então, até a gente saber se ele pegou ou não, eram 7 dias. Isolado. Aí ele ficava isolado. Aí não tinha pegado. Aí... Voltar. E ao mesmo tempo, você vê coisas muito boas, né? Você vê, por exemplo, ó que prazer. Eu falo que eu sou uma pessoa de muita sorte, assim. Eu tenho uma vida muito corrida, né? Mas eu sou cercada de pessoas muito boas. Muito boas. Pensa, todo mundo tinha muito medo na pandemia. Você não tinha muito medo? Sim. Todo mundo tinha. Uma situação horrorosa. Então, pensa trabalhar na minha casa. Ninguém queria, né? Pensa na loja. Não iria querer. E eu tenho 2 pessoas que são meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, que é a Silvana e a Jéssica. A Silvana me ajuda com a casa, lá em casa, e a Jéssica é babá dos meus meninos desde pequenos. Elas são comigo tem 10 anos. E quando estourou a pandemia, eu falei, e agora? Como é que vai ser, né? E a primeira coisa, eu lembro das 2, assim. A Jéssica, a gente não tinha horário pra chegar. Tinha dia que a gente chegava 8, 9 horas da noite. Ela chegava lá em casa 7h30, 8 horas. E ela ficava sem falar nada, sem reclamar nada. A gente chegava morto, ela tinha dado banho nos meninos, que é a coisa que ela nem tinha que fazer, né? Porque ela tava fazendo faculdade, ela faltava da faculdade pra ajudar a gente. E nunca falou um A de reclamar, pelo contrário, nunca teve medo. Então, assim, são pessoas que você vê qualidades, assim. Eu lembro a primeira vez que eu falei com a Silvana, eu falei, Silvana, como é que nós vamos fazer agora? Porque pensa, ela lavava a nossa roupa, que chegava suja. Né? As pessoas acho que não têm noção. Se a gente pegar o garfo que a gente comia, o prato que a gente comia. Tudo, né? Vocês estavam ali em contato com... E ela tem família, né? Então, ela tem filhos, ela tem marido. Eu lembro que ela olhou pra mim na maior naturalidade. Ela é uma mulher, assim, admirável, a Silvana. Eu aprendo muito com ela, todos os dias, né, cara? E aí eu lembro que ela falou comigo que você não tem que trabalhar. As pessoas não precisam de você. Eu também. Então, você vai e nós vamos ficar aqui. E nunca houve não ir. Nunca houve reclamar das dificuldades. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Então, assim, eu acho que quando as pessoas têm boa vontade, te ajudam, então eu falo, eu sou muito bem cercada, Deus é muito bom pra mim. Gabi, pra gente caminhar pro final desse podcast, deixa eu falar com você sobre mais um dos nossos parceiros, que é a Concretiza, né? Um parceiro novo dessa temporada do PAcast, né? Oferece aí desde 2020, época da pandemia, inclusive, se for parar pra pensar, né? Soluções para as obras, né? Tanto do agro, tanto, né, na cidade. Já atenderam aí mais de 1.500 clientes, então é muita gente que já teve aí suas obras finalizadas e feitas aí com a Concretiza. Tudo em concreto e pré-moldados, né? Você já ouviu falar sobre a Concretiza por aí. Já deve ter visto os caminhões pela cidade rodando aí, né, de cimento. Eles têm vários itens, gente. Eu vou ler para vocês, que não é a minha área de fala, não tem como eu ficar falando. Mas olha só. Tudo em serviços de infraestrutura, né? Execução de pisos industriais e vendas de materiais de construção, né? Atendendo produtores rurais e empresas da construção civil da região do Alto Paranaíba. Tudo assim de qualidade. A gente foi lá para conhecer, né, de perto a Concretiza e a gente fala assim, é concreto. Não é nada da sua área também, né, Gabi? Mas assim, tem tantas particularidades dentro de
concreto básico, Não é da vamos minha falar área, assim, mas todo mundo precisa. não é nada básico. Sim, Tem muita tecnologia envolvida, vários processos, né, vários tipos de materiais ali para fazer aquela obra específica, muito sim, estudo para ser realizado. Então não é algo simples. Precisa de estudo, precisa de uma equipe qualificada, de muito treinamento e uma boa empresa como a Concretiza é, né? Parceiros assim que a gente quer continuar com vocês aqui no PHcast. Admiramos muito o trabalho de vocês, que a gente vê que é uma empresa que está crescendo muito. sim. Né, para todos os lados aí você vê andando em São Gotardo um caminhão da Concretiza. E aqui tem muita obra, né? O tempo todo. E tem as obras que a gente não vê no agro, nos barracões aí na nossa região. Passando por uma grande no hospital agora, né? Exatamente. Então, Então, realmente, assim, sempre tem reformas, construções, sim, prédios e precisa de material de qualidade. Para isso, tem o concreto da Concretiza, tem os pré-moldados e toda a equipe ali para te apoiar. Agradecer, né, toda a equipe Concretiza pelo apoio aqui no PAcast e contem com a gente. Sucesso sempre. Gabi, a gente já falou de vários assuntos, a gente inclusive começou a falar sobre câncer, sim, né? Estamos passando aí por outubro, iniciando novembro, e são meses de muita conscientização, como você mesma disse, né? Outubro rosa, novembro azul. sim. Você deve falar muito sobre Nessa época, isso, né? mas é muito importante. Nossa, acho que ninguém imagina. Eu preparei algumas perguntas mais específicas para direcionar o nosso Sim, bate-papo e eu acredito que conscientizar as pessoas em relação a não somente essas datas, né, mas ao câncer de próstata, ao câncer de mama, sim. a se cuidar como a gente está falando. Eu vou te fazendo assim, pode ser que até já tenha respondido, a gente vai sendo Sim. mais breve. Vamos lá. Ó, por que é importante ter atenção à prevenção independente do gênero? A prevenção, ela muda a vida da pessoa, né? A prevenção, ela faz você descobrir um diagnóstico muito cedo e a pessoa poder ficar curada. Então, basicamente, a prevenção é importante por isso. Para ser rápido o tratamento que for preciso ser Isso. feito, né? Quais exames preventivos você considera essenciais para Para mulher, por mulher? exemplo, para mulher, o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo do útero. Agora a gente tem um exame novo, que é a pesquisa do DNA HPV, para a gente saber se a mulher já teve contato com HPV, e principalmente dos mais cancerígenos, né? Isso vai estar virando um exame de rotina. A gente já tem feito ele, né? No hospital já tem um tempinho, que vai acrescentar muito. Então, as mulheres pós relação sexual, deu um tempo de relação, a gente começa a fazer esses exames, né? Cada um com sua particularidade, mas é um exame importantíssimo para prevenção de câncer de colo de útero, tá? A partir de 40 anos, mamografia. Toda mulher deve fazer mamografia. E a partir de 50 anos, a gente Anualmente. começa anualmente. Toda mulher, 40 anos anualmente. E aí tem a particularidade se tiver alguém com histórico na família, né? Quem tem história na família deve começar 10 anos mais nova do que alguém, o histórico de primeiro grau, tá? Então, pai, mãe, ou filhos, ou irmãos. Isso que a gente considera genético, tá? E aí a pessoa começa o rastreamento 10 anos antes da idade do que essa pessoa da família descobriu. Então, se descobriu com 40, com 30 anos, a pessoa deve começar a fazer, tá? Ou 35 anos. Tiver Para homem também? isso. Para homem não faz mamografia de rotina, mas exame. Mas os exames de Isso. Os próstata. exames de próstata, eles começam mais tarde um pouco, né? 50 anos deve fazer, acho que eles estão descendo a idade, né, para próstata agora, né? E tem que fazer, tem que ir no urologista. Os homens geralmente eles têm aquela recidiva de ir no Preconceito, urologista, né? uma besteira, né? Eu falo assim, gente, é um exame físico como qualquer um, né? Com mesmo coisa, igual a pessoa vai no ginecologista. Gente, você tá vendo um órgão de uma pessoa. Você tá cuidando de um órgão de uma pessoa para que ele não adoeça, né? Você tá prevenindo uma doença. Então, não existe isso. Do mesmo jeito que alguém olha a pele, você vai olhar um órgão de uma pessoa, uma mama, que é a vagina, ou um pênis, no caso de um homem. Você tá cuidando de uma parte, então não tem nada disso, né? Mas o homem, ele deve ir no urologista, eles fazem os exames, né? Fazem o exame de toque, tem que ser feito, eles fazem a dosagem do PSA, porque o câncer, ele tá cada vez mais frequente, né? E cada vez mais cedo, justamente pela mudança de estilo de vida nossa, né? Pergunta pessoal. Fora das perguntinhas. Por exemplo, minha mãe teve câncer. Sim. Irmão dela teve câncer. De que Dele foi no estômago. sim, Da minha mãe foi no útero. Mas na gravidade que tava, já tava em outros órgãos. avançar. E ela tem uma família de primos que já foi, acho que uns 4, Ou sim, né? que já faleceram todos de câncer. Cérebro, estômago. Muita coisa. É.
E aí minha cabeça começa a ficar doida, né? Eu acredito que todo mundo fica, né? É, porque assim, eu tenho um pouco de medo, assim, né? O câncer tá tão frequente que, se for parar pra pensar, não existe nenhuma pessoa que não conhece alguém próximo que não trata um câncer, né? Ele tá cada dia mais frequente. Por que que ele tá frequente? Hoje nós mudamos nosso estilo de vida. A gente come muito mal, né? A regra, ela tem que ser básica. A gente brinca assim, quer diminuir a chance de você dar um câncer, descasque mais e desembale menos, né? E hoje, com essa vida corrida, a gente não tem tempo. Pensa, hoje tudo é tudo muito ultraprocessado, são coisas muito rápidas, é muito agrotóxico, é coisas que você mantém muito tempo, aquela coisa que não perde. Então, tudo isso vai interferir no seu corpo. Hoje a gente. Agora tá uma área boa para atividade física, tá todo mundo querendo fazer, né? Mas obesidade, o sedentarismo, a principal causa do câncer é o estilo de vida. 90% de todos os cânceres eles são causados pelo nosso estilo de vida. Estresse, dormir mal, bebida alcoólica, cigarro. Então, tudo isso, só pra você ter uma ideia de mama, né? A bebida alcoólica, ela é um grande agravador do câncer de mama. E hoje as mulheres, com essa evolução, a gente trabalha mais, a gente bebe mais. Essa mulher hoje, a mulher antes, não é assim? Sim. A gente tem uma vida social melhor, a gente viaja mais. Os tempos mudaram Os muito. tempos mudaram muito, né? Isso tem um lado muito bom, mas a gente começou a ter acesso a muita coisa, assim. As mulheres aumentaram, né? Tiveram mais parceiros durante a vida, com mais relações sexuais desprotegidas. Então, a chance de adquirir um HPV é maior. Então, a gente começou a ter muito mais risco. Só pra você ter ideia, a bebida alcoólica. O certo era não beber nada. Mas, eles falam pra você não ter risco, você tem que tomar por semana. Na verdade. Não, por mês. 2 taças de vinho ou 2 cervejas. É o que você poderia para não aumentar o Só seu duas. risco. Só. Complicado, né? Difícil, né? É difícil. Então, assim, a gente faz muita coisa no dia a dia, porque nós, então, a gente mora numa cidade onde o grande lazer, a maioria das vezes, envolve bebida alcoólica. É, pra ficar em Não, casa, Sim, um churrasco. é cultural, né? A gente faz um churrasco, é gostoso mesmo, né? Tem que fazer. E aí é difícil, porque quantas cervejas a gente bebe? Não vamos contar, Não não. tem jeito. Mas em relação aos exames, por exemplo, Então, não tem jeito. hoje eu estou com 30 anos. Sim. Eu devo começar a fazer exames? O certo Você acha? seria, sim. Ó, tem que. Toda pessoa, se a pessoa tirar. Eu falo muito com as mulheres assim: guarda a data do seu aniversário. Se dá de presente aquele mês. Então, se você fizer, eu faço em junho. Em junho, eu faço meus exames de rotina. Então, em junho, eu vou fazer. Eu tenho 40, então, mamografia, um Papa Nicolau, uns exames de sangue para ver como que tá meu colesterol, meu triglicérides, né? Deixa eu ver minha glicose. Faço se eu tô sentindo alguma coisa ou não. Se eu tenho um histórico na família de câncer de intestino, então talvez fazer uma colonoscopia mais rápido. Então tudo depende do histórico de cada pessoa, né? Mas guarda assim, naquele mês, faz os exames. Faz a sua rotina que você vai evitar de ter o problema, né? Todo mundo deveria. Você tem 30, tá jovem ainda, mas uma vez por ano os exames de rotina. A próstata, tudo é mais tarde um pouco pra você, né? Mas já pode começar a fazer. Estômago também? Acho que na minha vida eu fiz uma Uma endoscopia, endoscopia. né? Principalmente se tiver sintoma. Fiquei querendo mais remédio lá, de tanto que eu relaxei. É bom mesmo. É. Mas vamos lá, tá bom, tá dado o recado, vou Tem que fazer, refletir. tem Gostei como dessa fugir. ideia de fazer na época do aniversário. Você dá de presente aquele mês. É Fala, verdade. nesse mês eu vou fazer um check-up. Pronto, deu tudo bem? Se não sentir nada, no ano que vem você faz de novo. Boa. Isso vale pra conscientizar as pessoas, né? É. Ó, essa pergunta eu nem vou fazer, porque você acabou de falar sobre os hábitos de vida, É. né? Então, Qual a importância de detectar doenças precocemente? Não curar, né? não morrer. Curar. Exatamente isso. Já respondeu. Ó, essa aqui é legal. Como os familiares e amigos podem ajudar na conscientização com os pacientes, com as pessoas? Na verdade, o tratamento oncológico, ele não envolve só a pessoa, né? A sua mãe teve, né? Assim, não deu tempo de tratar, mas é um As tratamento. vidas mesmo, né? Ele é um tratamento que a família inteira deve ir junto. A gente tem um grande problema, você sabe que a gente tem uma estatística grande, por exemplo, de mulheres com câncer de mama que o marido abandona. Existem grandes parceiros, né? Eu tenho exemplos de pacientes que eu falo, não, veste a camisa, vai junto, mas tem pessoas que não dão conta. E a mulher muitas vezes fica sozinha ali. E pensa, a sua parte emocional de um tratamento oncológico, mais a parte emocional de um casamento acabar, mais, pensa, você com filhos. Então, assim,
Na verdade, ela é uma doença que para você passar por ela, quanto mais junto você tiver da sua família, mais fácil é. Mais fácil. Eu vejo aqui na cidade, engraçado, graças a Deus a gente tem exemplos de pessoas muito parceiras, assim. Isso é muito bom. Você vê, é bonito. Todo mundo veste a camisa justamente Apoiar mesmo, né? porque vai melhorar. A pessoa tem aquela sensação e realmente vai. Nossa, quantos exemplos eu tenho de paciente que um diagnóstico de câncer aqui que estão ótimos. E vai continuar assim, né? Então, é todo mundo vestir a camisa. Eu falo, ninguém tem que ter dó de uma pessoa que tem câncer. A gente tem aquela sensação, né? Nossa, fulana tá com câncer. Não. Ela não é a doença. Ela vai passar por ela. Como a gente passa. É muito mais fácil a gente morrer de um infarto do que morrer de um câncer, né? Então, assim, a gente tem que cuidar do hábito de vida, pegar aquela pessoa e estar junto com ela, né? Aquilo ali vai passar. E prevenir, né? Que é a única forma. E os hábitos alimentação, Ó, fazer atividade física, alimentar bem, evitar sobrepeso, cuidado com hormônios de forma errada. O pessoal tem usado muito hormônio de uma forma não protegida, e isso tem, né? Não que todo mundo não possa, pelo contrário. O hormônio ajuda muito em muitas coisas, mas tem muita pessoa usando errado, né? Alguns hormônios que não deve. Estresse, não dormir tão bem. Difícil, né? Olha a nossa vida. A vida hoje em dia É. é aquela coisa, né? O pessoal fala assim, não pode guardar nada, porque se guardar vira doença. Né? Olha. Será que isso tem um fundo de verdade? Acredito que sim. É engraçado, assim, isso não tem comprovação nenhuma, talvez isso é um achômetro meu, e eu vejo muitos médicos que acham também. Às vezes aquele sofrimento muito grande que algumas pessoas passam, que não é justo com elas, delas passarem, a gente vê que essas pessoas às vezes manifestam alguma coisa. Eu acho que a parte emocional influencia um pouco. Lógico que, né, não tem estudo sobre isso, mas a gente vê. Tem pessoas que a gente dá diagnóstico de câncer que a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa já sofreu tanto, pra que vai passar, né, por mais uma batalha como essa? Ela não merecia isso. Então, tem sempre essa fala. Eu acho que o emocional ajuda. Você acredita na cura do câncer? Muito. Muito. Na época que eu tava na residência no Alberto Cavalcante, eu tinha uma senhorinha que ia. Essa também eu ficava encantada com ela. Ela morava no norte de Minas, porque ela drena todo mundo pra lá. E ela tinha quase 90 anos. E ela tinha tido um câncer há 20 e tantos anos. E a gente falava com ela que ela não precisava vir lá mais. Ela chamava Dona Ivone. Falava, Dona Ivone não precisa vir todo ano mais. Ela não ia morrer disso mais. Ela tava curada, pensa. Mais de 20 anos. E ela falava, não, eu gosto de vir passear na capital. E adorava ir todo ano, acho que pra conversar com a gente. E tava aí muito bem. Então, eu acho que vão vir mais estudos, a gente vai descobrir mais coisas. Mas vai. Acho que precisava tanto, Muito. né, de um negócio Muito. assim, não, isso aqui, essa vacina aqui evita. Nossa, mas seria assim, eu já incrível. vi muitas pessoas, assim, fazer essa doença virar crônica. Ela tá ali, ela vai acompanhar e a pessoa vive, né? É algo que a gente tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar, né? Tem que respeitar a vida, viver ela muito bem. Às vezes a pessoa quando passa por isso. Esses dias eu tava no consultório e falei com uma pessoa assim, nossa, se eu tivesse um câncer, talvez eu mudaria essa rotina minha louca. A gente comentando, né? Ela falou assim, como é que você dá conta disso? Aí eu parei pra pensar, falei, ó, que loucura falar uma coisa dessa. A gente deveria fazer isso antes, né? Aí, Já aproveitar. a pessoa depois que infarta, não só o câncer, ela muda o hábito de vida dela, não muda? Então por que a gente não faz isso antes? Então talvez tá precisando da gente desacelerar. A gente viver um pouco mais com a família, trabalhar, lógico, gente, a gente tem que trabalhar. Mas viver mais com a família, viajar, ter a área de lazer, ter um hobby, a gente tem que ter um hobby, tem que ter alguma coisa que você gosta muito de fazer. O seu é tênis. Eu tênis, Você gosta. Não aprendi ainda, não. Não, mas vamos tentando, né? Bem que meus professores tentam, mas tá difícil. Mas é um hobby que eu amo fazer. Estar com a minha família, jogar tênis, então, muito bom. Gabi, eu preciso te agradecer por esse bate-papo incrível. Eu que agradeço. Não, acho que a gente nunca tinha conversado, né, assim, pessoalmente. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, de trocar ideia com você aqui. Uma pessoa super simpática, adorei te conhecer, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Tomara que tenha acrescentado. Eu brinquei hoje, eu fui fazer maquiagem, eu falei, acho que não tem muito acrescentado. Minha vida é muito comum. Você maquiou aonde? Na Cris? Foi. Eu imaginei. Gosto muito da Cris. A Cris já teve aqui também. Gosto muito da Cris. A Cris me acompanhou em muita coisa nessa vida, viu? Meu casamento, minha formatura. Tem um carinho muito grande com ela. Um beijo pra Cris, né? Que provavelmente vai assistir esse beijo. episódio. E, Gabi, ela sabe disso, que ela é muito especial pra gente. Pode ter certeza que você
ajudou muito, né? Deu várias dicas aqui, várias pessoas, além de conhecer a sua história, vão se conscientizar através desse Sim. podcast também. Mas antes de fechar, deixa eu fazer um bate-bola com você. A gente falou muito sobre medicina, falou pouco sobre a sua vida pessoal, vamos falar assim. Quero te conhecer um Sim. pouquinho mais. Então, assim, bate-bola, jogo rápido, tá? Tá. É esse ou aquele? Café ou chá? Café. Vivo de café. Chocolate ou frutas? Chocolate. Manhã ou noite? Vou até incluir a madrugada aí pra você. Não, manhã. Exercício físico ou descanso? Hoje exercício físico. Mudei. Filme ou série? Filme. Tenho visto muito pouco os dois. Um filme. Sabe que eu falei ultimamente, eu tenho que voltar a ler. Eu tinha parado de Leitora. quase não ler mais, né? Assim, eu tenho colocado na minha cabeça que eu preciso voltar a ler. Série eu gosto de série, mas eu tenho visto muito pouco, né? Duas crianças, na hora que eu chego, tem que ficar com eles. Então não dá tempo de muita coisa. Seu médico favorito? Meu pai, Pizza com borda recheada ou fina? borda recheada. Ah, borda recheada de catupiry. Lá, catupiry com rapadura lá da Bom Jardim. É a melhor pizza que tem. Nunca comi. Maravilhosa. Selfie ou fotos espontâneas? Selfie. Halloween ou Natal? Natal. Redes sociais, amor ou ódio? Amor e ódio, pode falar. Banho rápido ou demorado? Demorado. Você consegue? Tento. Livro ou podcast? O podcast Nunca é mais... chateado, não. Eu vou te falar que o podcast é muito gostoso, mas eu tô tentando voltar pro livro. A gente ficou muito tempo sem ler todo mundo, né? Eu tenho... É. É uma luta, eu não consigo. Tô tentando. Tá difícil também, mas tô tentando. Praia ou serra? Praia. Música alta ou silêncio? Silêncio. Se pudesse inventar um exame futurista, qual seria? Um exame que detectasse se a pessoa vai ter um câncer daqui a uns anos. E aonde vai ser. Mas muitos anos antes. Para que com isso a gente pudesse prevenir. Se eu soubesse que daqui 10 anos eu teria um câncer de mama, depois que eu tinha meus filhos, eu tiraria minha mama e colocaria uma prótese, só ela. Lógico que não fica, né, tão certinho, mas eu preveniria. Se eu soubesse que eu teria um câncer de útero daqui 10 anos, se eu pudesse saber isso, eu tiraria meu útero. Pra fechar de verdade, eu vou pedir pra você olhar pra essa câmera. Você falou que não gosta de câmeras, mas olhe pra ela e dê um recado pra quem tá assistindo a gente, no sentido de conscientização mesmo. Não, pedir pra todo mundo pra se cuidar, fazer os exames e principalmente tentar levar a vida mais leve. Ter consciência do estilo de vida, né? Porque 90% vai ser o estilo de vida. Então, alimentar bem, dormir bem, menos estresse, ficar perto da família, fazer atividade física e fazer os exames de rotina da forma certa, né? Procura seu médico, faz da forma correta, que você não vai arrepender. É isso. Né? Muito obrigado. De verdade. Eu adorei Obrigada. mesmo, foi incrível. Muito obrigada. E é isso. Um beijo pra você. Sucesso sempre. Obrigada. Deus abençoe. Um beijo pro Dr. Gilson, Dona Isabel. Eu ia falar doutora. Dona Isabel. Dr. Jair também, se assistir esse episódio. Toda a família aí. Foi incrível. Obrigado. Eu que agradeço muito. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PAcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, deixem aí a opinião de vocês nos nossos vídeos em relação a esse episódio e vamos se conscientizar para cuidar da saúde aí, tá, gente? Um beijo e até o próximo episódio. 2, 3.